grande ABC, seja bem-vindo a mais um ABC Talk Podcast, programa de número 205, Inácio. Rompemos a barreira dos 200 e agora o céu é o limite. Caramba, eu esperava tanto o ano 2000 e a gente já está em 2026. Pois é, estamos bem, Inácio. Estamos bem, né? 50 a mais. Você continua com seu topete sensacional aí muito de Léo Strong. Um abraço pro Léo, né, que está cuidando do nosso cabelinho aqui. E eu quero agradecer a todo mundo do Shopping ABC que passa aqui, que tira foto, que replica as nossas fotos, a todo mundo dos condomínios, das faculdades, universidades. Todo mundo, um grande abraço e obrigado por você compartilhar o ABC Talk aí nos seus grupos de WhatsApp. É isso aí, gente. Muito obrigado pela sua audiência. Em nome de Scala Incorporadora, Zoiware, Cervejaria Orbit, Deville, Despachante. Tá no ar pelo YouTube, pela Vesa TV, canal 125 da Sul TV, Inácio. Mais um ABC Talk Podcast. Este que é o maior podcast do grande ABC. E hoje mais o que, Inácio? Hoje é o que tem mais dignidade dos podcasts. Dignidade já. Será que vai ter fofoca hoje aqui, Inácio? Meu Deus do céu. Cara, olha, a gente, na nossa lista de 2 anos atrás, o Leão Lobo, a gente falou assim, pô, será que a gente vai conseguir trazer o Leão? E conseguimos agora. Conseguimos, é isso aí, uma honra, né? É um troféu pra gente aqui, né? E outro, Inácio, homens são fofoqueiros, né, Inácio? São. Parece que a gente fala que mulher é fofoqueira, mas acho que homem é mais, hein? Eu não sei se mais, mas que a gente rasga uma fofoca, a gente rasga. Cara, quando eu sei de um negócio, eu fico assim, preciso saber. Sabe o que é engraçado? Hoje a gente vai contar uma fofoca pro Leão, que eu quero que ele espalhe para todo mundo. É verdade. Um convidado que marcou com a gente, fez a gente ir até o escritório dele, tudo certinho, programa feito, divulgado na mídia, e ele falou pro motorista lá embaixo, falou assim, fala que eu não vou, que eu tive um problema. Gente. Aí a gente falou, a gente vai. E é da TV, hein? Foi do SBT, hein, Leão? Vamos contar. Vai contar. É isso aí, gente. Como a gente sempre faz, Inácio, hoje o programa está indo pro ar no dia 18/9, é o Dia dos Símbolos Nacionais. Muito bom. Também é o Dia Internacional da Igualdade Salarial. A gente tá precisando aqui, viu, queridão? Precisando, né? E você não vai acreditar, Inácio. Dia 18/9 é o dia oficial da televisão. Nossa. E o Leão, o convidado. Meu, sempre Dia que a gente oficial traz alguém que tem a ver com a pauta, é o dia dele, cara. É impressionante, viu? Mas, vou falar mais ainda, Inácio. Amanhã, no dia 19, é o Dia Nacional do Teatro. O dia do teatro. Tem tudo a ver. O convidado aqui de hoje vai falar. Pois também, é muita coincidência, o espetáculo Inácio. tá em cartaz. Essas coincidências me deixam assim meio parafuso, Inácio. Será que é o além que está conversando com a gente? Cara, é o universo que conspira realmente. Tudo acontece no horário certo, no momento certo. Eu acredito muito nisso. Então vamos, apresente quem está aqui com a gente. Hoje, programa muito especial. Gente, primeiro é uma honra, mais uma vez, ter o nosso convidado aqui hoje, uma pessoa que a gente se inspira. Ele tem muita resiliência, tem muita dignidade e sempre tem uma notícia e uma fofoquinha boa que a gente vai saber na ponta da língua com vocês. Leão Lobo, dignidade já! Oi, queridos, prazer. Pois é, eu estava para ver aqui há 200 programas, né? Então, é uma honra, um prazer poder estar aqui, justamente nesse dia 18 de setembro, que a televisão brasileira está completando 75 anos. Pois é, olha, 75 anos de televisão. Cara, que legal, desde o Assis Chateaubriand, né? Que não quebrou a garrafa na câmera. Isso é mentira. Eu que sou aluno de jornalismo, a gente aprendeu isso. Exatamente. Todos nós aprendemos de certa forma, mas não existiu essa história. Segundo quem estava lá, minha amiga Hebe Camargo, minha amiga Lolita Rodrigues, minha amiga Nair Belo, que Deus as tenha, né? Maravilhosas, juraram para mim que isso não aconteceu, que foi folclore, né? Agora, a história do hino, sim. Que a Hebe ia cantar o hino e aí foi namorar e mandou a Lolita. E a Lolita se arrependia amargamente, que a letra do hino era horrorosa. Nossa, né? Que legal essa história, né? Então, são histórias que ficaram, né? Quantos anos você tem de televisão? Eu tenho de televisão, acho que 48. Eu tenho 52 de carreira como jornalista e como ator. E aí, um pouco depois, eu fui
para a televisão, depois fui para o rádio. Eu nem sei para onde eu fui primeiro, mas eu comecei logo depois o rádio e a televisão. Né? Ô, Leão, nós somos seus fãs mesmo, de verdade. A gente sabe muita coisa da sua vida, mas tem coisa que a gente vai fingir que não sabe, para as pessoas também conhecerem mais um pouco de algumas particularidades da sua carreira e tal. E tomara que vocês não saibam tudo também. Não, né? tudo não sabe, mas um pouco de pesquisa a gente tem e aqui a gente acompanha algumas pessoas da televisão que inspiram o nosso trabalho, né? E quando você começa na televisão, esse início foi fácil, foi tranquilo, se foi no rádio, na TV, como você estava falando? Foi de um jeito lindo, porque eu estava fazendo teatro infantil, e nessa época eu também fazia, para pagar os espetáculos do teatro infantil, eu fazia festas para as famílias ricas, para os filhos das famílias ricas. Então eu ia vestido de super-herói, de bicho, de Pato Donald, do que pedissem, né? E aí um dia, num desses espetáculos, foi assistir um rapaz chamado Loriberto Rosa. Ele era o Capitão Arco-Íris da TV Gazeta. E aí ele foi com os filhos, aí eles ficaram encantados com a peça e tal. Aí ele foi ao camarim e falou assim, olha, eu estou pensando uma coisa louca aqui, eu quero fazer uma novela ao vivo, porque a gente lá na Gazeta não tem condição de fazer gravada e tal, e uma novela infantil. E eu pensei nesse seu elenco, você e o elenco aqui, para me acompanharem lá. Então estou fazendo um convite aqui oficial e tal. Aí eu aceitei na hora, o elenco todo, consultei o elenco que estava ali no camarim, todo mundo topou e começamos. Chamava Vila Arco-Íris, que não tinha nada a ver com gay nessa época, nada. Tá. Era o arco-íris mesmo, né? E aí já tinha a ver com o verde, já tinha a ver com o negócio de ecologia, já se falava na coisa de proteger o verde e tal, e eu era o verde do arco-íris, né? Então o meu personagem era o verde. E nós tínhamos umas casinhas de madeira, que era só a frente da casinha, e a gente saía assim da casinha, conversava com a vizinha, com o vermelho, conversava com o amarelo, e tudo, né? E era isso, mas sempre tinha uma historinha, uma aventura que a gente vivia. Eu lembro que uma vez nós passamos um capítulo inteiro correndo atrás de uma coisa que a gente não sabia o que era. E no final do capítulo a gente descobria que era uma lâmpada queimada. Então você tem a ideia da loucura que era aquilo. Mas, enfim, e a gente recebia o capítulo mimeografado. Nossa! Então era cheiro de álcool? Aquele cheiro de álcool, aquela coisa borrada, e recebia meia hora antes de ir para o ar o capítulo. Nossa! Então a gente decorava as primeiras falas do primeiro bloco, e aí o segundo bloco a gente decorava, entre aspas, no intervalo. Só que o intervalo tinha um anunciante, que era um biscoito. Vocês batiam o olho só. Assim, então a gente batia o olho. E eu lembro que um dia eu estava sentado, assim, na porta da casinha, entrou o intervalo, eu fui ler as falas da segunda parte, de repente eu olho para o monitor, a gente está no ar, todo mundo sentado no chão, lendo, e eu falei, tá no ar, puta que pariu. Então, que era ao vivo, né? Não tinha o que fazer, né? Então eu tive a delícia, sei lá, né? E o horror de fazer TV ao vivo, novela ao vivo, mesmo não sendo dos primórdios da televisão, porque quando eu nasci, a televisão já estava com 4 anos de existência. Nossa, mas mesmo assim, era um bebê, né? Então, isso fazia muita TV ao vivo nessa época, né? A época da minha amiga Vida Alves, né? Que fazia Sua Vida Me Pertence, né? Com o Walter Foster, e deram o primeiro beijo em 1951, tudo ao vivo, né? Mas, na época, as novelas, elas não eram diárias. Assim, né, como a gente fez lá, né? Eram novelas que passavam segunda e sexta, segunda e quarta e sexta. Não tinha a TV Excelsior, que foi a minha grande motivação para ser o que eu sou hoje. Eu era apaixonado pela TV Excelsior. O Edson Leite, que era o diretor da TV Excelsior, foi ele que criou essa programação
horizontal, que a gente chama, novela das 7, o jornal às 8, depois às 8h30 linha de shows, né? Mais ou menos como segue até hoje, né? Eles estão empurrando cada vez para mais tarde, mas até hoje se segue isso. E foi o Edson Leite e o Boni e o Walter Clark trabalhavam com ele, na equipe dele. Um no comercial, o outro acho que na parte técnica. E aprenderam tudo com Edson Leite. Quando a Globo chegou com malas de dólares no Brasil, porque, né, isso é importante a gente dizer, que a Globo chegou com malas de dólares, porque esses 100 anos do Globo e não sei o quê, o Globo se associou ao grupo Time Life americano, e aí entraram aqueles milhões de dólares e eles chegaram para a Regina Duarte, para o Francisco Coco, para o Tarcísio, para a Glória. Quanto vocês ganham na Excelsior? 12 mil cada um. Aqui vocês vão ganhar 80. Nossa! E levaram todo mundo e instalaram essa programação horizontal, que era um sucesso na Excelsior, eles levaram para a Globo. Né? Aí passou a ser diário. E aí na época da ditadura, né, aproveitaram o momento da ditadura e fecharam a Excelsior, depois fecharam a Tupi, 10 anos depois, né? Mas conseguiram fechar as 2 emissoras brasileiras e instalar essas emissoras meio americanas aqui no Brasil. Tanto é que eu gosto sempre de dizer isso. A programação da televisão brasileira era uma programação brasileira, que vinha do rádio e vinha do teatro de revista, né? Então, programas como Times Square, A Cidade Se Diverte, eram programas humorísticos com música, dança, tudo misturado, porque vinha do teatro de revista, né? E vinha do rádio também. E aí, a partir da Globo, em 65, nós passamos a ter uma televisão americana no Brasil, que é o que se vê até hoje. Até os planos, essa coisa assim, sentada, com mesa, sim, isso tudo foi uma coisa trazida dos americanos. Não é uma televisão brasileira como era no começo, né? Que, para mim, até hoje, assim, para minha memória, né, o grande programa da televisão brasileira de todos os tempos foi Times Square, que hoje nem poderia se falar dele, porque era assim, samba de branco, tem conta no banco, mas também tem mulher, né? Já era machista. E então não daria para... samba de branco, tem conta no banco, mas também, lá vem crioulo. Imagina, hoje em dia... Nossa, meu Deus do céu. Né? Então, seria proibidíssimo, né? Mas que naquela época fazia todo sentido para a população, né? Não tinha... E, na minha opinião, foi o maior programa de televisão de todos os tempos, porque ele era perfeito. Olha que legal, isso aí... Eu não lembro desse programa, você está falando o quê? 70 e pouco? 62, não era nascido. Tinha a Bibi fazendo o Brasil 60, 61, 62, na Excelsior, no domingo. No sábado à noite era o Times Square. Que legal. Então, e as novelas. Eu lembro que meu pai não deixava a gente ter televisão, porque ele achava que, meu pai intelectual e tal, achava que televisão emburrecia as pessoas. Olha só. Que as pessoas ficavam sentadas era um no visionário, sofá, né? Às vezes. Depende do programa, né? Em frente de uma televisão passivamente, então ele achava que aquilo só podia ser ruim para o ser humano, né? Isso até hoje se discute se foi ou não, mas enfim. E aí ele não deixava entrar a televisão em casa. Então eu assistia na casa dos vizinhos, na casa dos parentes e tal. Mal ele sabe que você foi ser um dos ícones da televisão brasileira. Então, né? e foi isso exatamente que me fez, talvez, né, ser o que eu sou hoje. Porque um dia ele ganhou uma televisão por causa da ditadura. Meu pai passou a ser perseguido como jornalista. Você vê que tudo tem uma explicação, né? E aí ele não podia mais trabalhar como jornalista. Não aceitavam ele em jornal nenhum. Ele era dos Diários Associados, foi demitido, aquela coisa toda. Então ele ele era muito bonito, simpático, tinha muitos amigos, tinha o network, né, que se falam hoje. Sim. Então ele passou a vender e comprar terrenos, casas, essas coisas. E passou a trabalhar como corretor de imóveis. E aí ele ganhou como pagamento um televisor. Olha que maluquice. E aí chegou esse televisor na minha casa e tal, eu entrei na sala, estavam instalando
um monte de homens lá instalando aquilo. Aí eu olhei aquilo e fiquei assim, né? E aí, quando entrou a primeira imagem, era uma novela da TV Excelsior, chamada Ambição, da Ivani Ribeiro, a adaptação da Ivani Ribeiro, com o Tarcísio, a Lolita, Arlete Montenegro, Dionísio Azevedo, Lídia Costa, Turíbio Ruiz, eu lembro até hoje. Quando eu vi aquela cena, eu olhei e falei, é isso que eu quero ser, entrar nessa caixinha e contar histórias para as pessoas. Isso entrou e ficou na minha cabeça para o resto da vida, né? E claro que depois eu fui elaborando isso, falei, eu tenho que fazer teatro, né? Eu tenho que aprender a interpretar para poder estar lá e tal. Fui fazer teatro e aí me apaixonei pelo teatro. E o teatro foi a sua base também? Foi a minha base. Assim, em 72, eu fui procurar um curso aqui perto, no Ipiranga. Era um curso de teatro ali perto do museu. E aí só que tinha um professor e eu achei que o professor era meio safadinho. Ele mandava a gente tirar roupa e ficava pegando no corpo. Eu não gostei daquilo. Na primeira, segunda aula eu já falei, não venho mais. Falei para minha mãe, eu não vou mais. Minha mãe, por quê? Não quero, não gostei e tal. Não falei nem o que era. E aí a minha cunhada viu no Almoço com as Estrelas anunciando um curso de teatro. Quer dizer, ela entendeu que era um curso de teatro. Ela anotou o telefone e tal, o endereço. E aí eu fui. Era um sábado de manhã cedinho, umas 8 da manhã, ali do lado do Trianon, na Peixoto Gomide. Ali tinha uma loja chique, acho que era Sloper, que chamava, não sei, uma vitrine linda, assim. E era na esquina da Paulista com a Peixoto Gomide. E naquele prédio que depois minha amiga El, que morou muito tempo e tal. E aí estava uma fila, assim, devia ter umas 200 pessoas. E aí eu cheguei, vi um rapaz muito arrumado, assim, muito, com cara de artista. Cheguei para ele, mostrei o papelzinho e falei, é aqui que é o teste para esse curso? Aí ele falou assim, não, aqui é o teste para uma peça profissional. Colocou a voz assim, eu falei, então desculpa, eu estava saindo, parou um carro, desceu um casal de óculos escuros, assim, com cara de artista também, sim, umas pastas na mão. A moça falou assim para mim, por que você saiu da fila? Eu falei, não, porque aquele moço disse que é uma peça profissional, um teste, eu estou procurando esse curso. E mostrei o papelzinho para ela, ela falou, entra lá. Aí ela me botou frente dele na fila, e eu falei, não, eu tenho que ir lá atrás. Ela, não, fica aí. E me botou assim, na frente dele, e falou, vamos subir. Aí subimos, esse rapaz ia ser o protagonista da peça que eles estavam montando. Eu não sabia quem era o casal, eles estavam de óculos escuros e tal, na hora eu não reconheci. Subimos, tal, o apartamento era um apartamento de 3 andares, um triplex, né, imenso, assim, que de um lado da sala você não conseguia ver quem estava do outro lado, de tão grande que era a sala. E existe lá, está lá em cima ainda, no 25º andar do prédio. E aí, cheio de poeira, cadeiras viradas, assim e tal. Aí eles foram virando as cadeiras, falaram, não dá para todo mundo, senta todo mundo no chão. Está meio empoeirado, mas tudo bem. Aí sentou aquele bando de gente assim. Bom, isso, eles começaram a testar as pessoas. Aí ele falava, você é péssimo, você é horroroso, Nossa, você não sei o quê. E eu falava, meu aquela Deus. moda antiga, né? Aqueles diretores rígidos, né? Aí chegou uma hora que ele falou assim, você é bom, você é bom. Era um rapaz que parecia o Ronivon. Tinha um cabelo preto, assim, preto que nem era o cabelo da Glória Pires, sabe? Aquele preto que brilhava de tão preto. Ele tinha um rosto branco, assim, e aquele cabelo caído, assim. Eu lembro de chamar Cláudio. Aí ele escolheu uma moça chamada Tete, que era do Rio de Janeiro, uma gordinha, que era cantora da noite no Rio e tal, mas foi muito bem como atriz lá no teste dela. E uma outra moça chamada Evelyn Baruch, que até hoje está aí, que tem uma escola de dança em São Paulo, e a Evelyn era bailarina e foi muito bem como atriz também e tal. Aí ele aprovou. E aí mais ninguém. E o tal do rapaz que tinha a voz impostada foi muito engraçado, porque ele olhou e falou assim, desculpa, Galileu, mas você é péssimo. Você não sei o quê, eu só mantenho você no papel porque não tem outra pessoa para esse papel. E não sei o quê e tal. E manteve o rapaz lá, mas falou, você é horroroso. Falou uns palavrões e tal.
E aí o rapaz, coitado, muito envergonhado, porque ele tinha me falado de uma peça profissional e tal, né? Bom, e foi. Quando umas 6 horas da tarde, do sábado ainda, ele falou assim, você. Aí, quando eu fiz o teste, ele me deu um tema, simplicidade. E eu estava me achando muito sim, porque eu fui para um curso de teatro, entendeu? Eu estava todo esculhambado, assim. E aí ele chegou lá e falou, seu tema é simplicidade. Aí desenvolva sobre isso, tal. O que você entende sobre simplicidade, tal? Aí eu falei um pouco, tal. Ele falou, bom, agora vamos fazer um teste prático. E aí ele mandou fazer a essência de um bicho. Aí eu falei, aí ele deu o bicho, né? E aí eu fiz, porque era um bicho que eu tinha uma intimidade enorme, porque meu pai criava galinha, então eu era uma galinha. E eu fiz lá a essência da galinha, quando eu acabei, ele falou, temos aqui um ator. Olha só. Aí depois ele começou a me chamar de Lobo, daí uma hora ele falou, Lobo, infelizmente eu não tenho papel para você na peça, mas se você quiser aprender aqui com a gente, na companhia Cacilda Becker. Olha ele só, era o filho da Cacilda Becker. Olha, nada mais, nada menos. E a nora da Cacilda Becker. As coincidências que acontecem na vida, que né? legal Isso. essa história. E aí eu fiquei no grupo, aí depois de uns 3 meses lendo a peça, todo mundo lendo e tal, ele falou, Galileu, você é péssimo, você é uma bosta. Nossa! Ele tirou o rapaz assim, e aí ficou aquele mal-estar, né? Ele falou assim, mas eu não tenho um ator para fazer esse papel. Aí a esposa dele virou e falou, por que não testa o Lobo? Ele falou, imagina, o Lobo é um menino, tem voz de menino. Aí eu tinha 16 anos. Aí ela falou assim, mas o personagem não é um adolescente? Ele falou, pensando por aí, mas será que ele tem estrutura para fazer um personagem desse? É o protagonista da peça, não sei o que. Ela falou, a gente só vai saber testando ele, mandando ele ler a peça. E aí eu li, aí o próprio elenco, né, que já eram meus amigos, todos aplaudiram, e aí ele falou, o papel é seu. E aí o Galileu, coitado que era, acabou fazendo uma figuração na peça. Mas ficou meu amigo para a vida toda, foi sempre um querido e tal. E na estreia dessa peça, que já foi no outro ano, aí o Cuca, que era o filho da Cacilda Becker, teve problemas pessoais e tal, teve que se afastar uma época, e aí veio a Cleide Ácones, a tia dele, para dirigir a gente. E nesse momento eu já era assistente de direção dele, então passei a ser assistente de direção dela. E aí aprendi tudo que podia imaginar, que escola, hein? Que escola, foi uma escola. Só com gente ruim, né? Nossa, era a Mari Carinho, Canidale, do balé estágio, era uma coisa impressionante. Aprendeu tudo, toda essa vibe. E aí, quando a gente estreou, no dia da estreia, estava a Cleide na plateia, claro, a diretora, o Cuca estava no palco com a gente, que ele, tinha um outro personagem que ele não conseguiu, o ator, ele acabou fazendo o papel. E ele estava no palco e tal. E éramos 17 atores. E nesse dia eles tinham avisado, eles eram espíritas, eles tinham avisado que o Chico Xavier estaria presente. E aí o Chico subiu ao palco, antes de começar o espetáculo. E aconteceu uma coisa que eu gosto de contar, porque acho que é quase uma missão minha contar isso, porque foi tão espetacular na minha vida. Eu não era espírita, então todos os ensaios a gente tinha que ler um pedaço do Kardec, né, lá do Evangelho, e a gente lia para exercício de dicção e tal. E a gente lia sempre um trecho, cada ensaio era um trecho do Kardec. Então eu aprendi muito sobre espiritismo, mas eu não era espírita. E aí no dia da estreia, o Chico estava no palco, quando a gente entrou no palco ele já estava, e aí falaram assim, a cortina fechada, né? E eles falaram assim, quando o Chico ora, sai um perfume de rosas da mão dele. Eu, garoto, né, católico, achei que aquilo era, né? E eu lembro que eu abri um olho, assim, na hora que ele estava com a mão, assim, orando, achei que tinha algum truque. E fui surpreendido, porque não tinha nada, ele só tinha a mão dele, assim,
E aquele perfume de rosas tomou conta do palco. Eu fiquei muito impressionado com aquilo. Nossa. Né? E tal. Aí ele orou, tal. Depois ele foi falando com cada um de nós. Quando chegou em mim, ele falou assim, ele me chamou mais de lado e falou, tá vendo esse grupo? Vocês eram uma trupe de circo que precisava se encontrar para resolver questões antigas. Já estão resolvidas. Desse grupo, ninguém vai fazer carreira. Só você, por isso que eu te chamei de lado. Nossa, ele que Assim, forte. ele falou assim, não conte isso para ninguém, guarde para você. Evidente que eu cheguei em casa depois do espetáculo, o espetáculo foi um sucesso e tal. Quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe. Aí a minha mãe falou, guarde para você, não fale isso para ninguém. E eu esqueci. Um tempo aí, voltando de um evento no interior, encontrei assim, no ônibus, e de repente me veio essa fala dele. Olha só. E aí eu comecei a contar o elenco, os 16 outros atores, né? Nenhum deles fez carreira. Nenhum. Morreram vários, que história muito jovens. Outros, um foi para as drogas, os outros não conseguiram fazer sucesso. Ninguém, todo mundo acabou a carreira ali. Mas né? nesse momento você virou espírita? Então, eu não sei se eu virei espírita, mas eu sinto que é quase uma missão contar isso, né? Poxa, que bacana. Porque foi uma coisa tão impressionante na minha vida e fez tanto sentido, né? Porque eu lembro que ainda eu argumentei com ele, né? Eu falei, mas e o Cuca? Aí ele é o filho da Cacilda Becker. Ele falou, nem ele. O Cuca virou construtor. Você acredita? Olha só. Largou a carreira. A esposa dele morreu logo depois, que também era atriz, né? Enfim. E o jornalismo, Lobo, como é que entrou na sua vida? Então, porque minha mãe achava que não era profissão, né? Ela achava que... Porque meu pai era jornalista, meu irmão era jornalista, apesar do meu pai não trabalhar mais como jornalista, mas ela achava que, sabe, teatro não era profissão. E um dia ela estava conversando com meu irmão e ela disse assim, ele não quer saber de nada, está fazendo teatro, como se eu fosse assim, um pare. Aquilo me incomodou demais. Você escutou isso também já, né? Bastante. E aí meu irmão jogou um cartão e falou, olha, tem um jornal que eu colaboro, meu irmão era do Jornal da Tarde, desde a fundação do Jornal da Tarde, lá no Estadão e tal. Meu irmão era brilhante como jornalista, foi editorialista, foi diretor, foi editor, foi tudo. E hoje ele é psicólogo, mas ele foi até onde máximo da profissão de jornalista, chegou uma hora que ele não tinha mais. E aí ele começou a se interessar por psicologia. E foi, minha irmã era psicóloga, aí minha cunhada também virou psicóloga, hoje a família toda são todos psicólogos, né? Eu sou o doido da família. Mas aí eu lembro que ele jogou um cartão e falou, olha, tem vaga de repórter nesse jornal, um jornal pequeno e tal. E aí eu fiz assim, puxei, enquanto eles conversavam, eu puxei o cartão assim e saí e fui lá. Quando chegou lá, o senhor me atendeu, falou, sou o chefe de redação. E aí eu falei, vocês estão precisando de repórter? Ele falou, sim. É você o candidato? É. Então, vai lá e cozinha essa matéria. Me deu uma lauda, assim. E eu falei, se o senhor me explicar o que é cozinhar a matéria, ele falou, não é possível, você queira ser jornalista e não saiba o que é cozinhar uma matéria. Aí eu falei, não, mas se o senhor me explicar, eu aprendo. Aí ele falou, olha, ela tem 80 linhas, mas não cabe na página, tem que ficar com 20. E aí deu uma risadinha assim para um outro que estava lá, que tinha uma pegadinha ali que eu, né? Aí eu fui lá, li a matéria, reescrevi com 20 linhas, entreguei. Aí ele falou, você não disse que não sabia o que era cozinhar a matéria? Eu falei, não, o senhor me explicou. Ele falou, mas eu não disse tudo, tinha que manter a essência. E você manteve. Então, parabéns. Pode começar segunda-feira? Olha só! Foi assim, eu comecei na segunda-feira no jornal, chamava Jornal do Bairro, que era na época da ditadura, né? Em 1973. E então, eles não podiam fazer um jornal político. Então, era um jornal extremamente político. Então, trabalhavam lá Augusto Nunes, Rodolfo Konder, Maria Rita Kel, meu irmão, Reinaldo Lobo, Carlos Brickman, esses grandes nomes do jornalismo e tal, que alguns estão aí ainda hoje, né? E aí eu
Regina Penteado. E aí eu comecei como repórter de bairro, porque o jornal chamava Jornal do Bairro para disfarçar. Então era um jornal totalmente político, mas tinha uma página no meio de bairro e que eu fazia. Então, que era buraco de rua, mas sempre numa visão política mesmo, assim, no sentido de ouvir os dois lados. Então, você ouvia o morador reclamando, aí você ia para o político, para o vereador. Fazia ali a ponte. Fazia a ponte. É isso que o SP Sim. faz hoje, né, na Globo. E aí eu me apaixonei por isso, né? Por essa coisa de ouvir os dois lados e tal, fiquei muito encantado. Entrevistei Maluf, muito antes ainda de ser prefeito, ele era presidente da Associação Comercial de São Paulo, e já era picareta, e já percebia na entrevista, já notava que ele era picareta e tudo, e que era bandido e tal, mas enfim. Hoje está preso, graças a Deus, né? E naquela época eram os Salim Eide, os nomes assim todos, né? E eram os vereadores de São Paulo e era osso duro. Então eu ia para o Jardim Ângela, Capão Redondo, eu ia entrevistar o presidente da Associação dos Moradores. Aí eles faziam a reclamação, aí eu ia lá no político. Aí ele dizia, não, já está tudo resolvido, não sei, aí voltava. As desculpas são as mesmas. É mesmo. As pautas são as mesmas e eles respondem a mesma coisa. Até hoje. Hoje só que as empresas foram todas privatizadas, então quem responde são os donos das empresas, né? Privatizados, mas é tudo mais ou menos igual. Bernardo, eu estou muito curioso para saber como que ele começou contando causos da vida das pessoas, popularmente fofoca, mas quer fazer Hora do Jabá aí? Podemos. A gente só vai fazer um jabazinho. É bom. E aí você toma mais uma aguinha e aí a gente volta. E é porque a gente está muito curioso para saber como que o Leão Lobo... O jabá é que nos garante. Como que o Leão Lobo começou contando aí as fofocas que a gente gosta tanto. É isso aí. Vamos então, gente, falar aqui da Scala Incorporadora. A Scala, nosso apartamento aqui, Scala, é o único apartamento de Scala dentro de um shopping, Inácio. Cara, aqui é a nossa aqui, casa, né, meu? Nossa casa, né? Não, tem até geladeira, só tá faltando uma máquina de lavar aqui, né? Só. Gente, o lançamento da Scala agora na Rua das Pitangueiras, breve lançamento, 153 metros quadrados, 3 suítes, 3 vagas. Olha, uma pérola no bairro Jardim, Inácio. Caramba, sensacional e exclusividade, conforto e equilíbrio no melhor que temos em Santo André. E se você quiser conhecer um Scala, fala com a gente que a gente vai com você. E quero dar uma oferta, Bernardão. Olha, faltou um pedacinho da verba para a gente fechar. A gente leva para você para tomar um café com um dos proprietários da Scala. Aí o negócio é outro, né? É outro papo. Beleza, gente. Vou falar também aqui do nossa casa, o Shopping ABC, Inácio. O maior centro de comércio aqui do Grande ABC, quiçá da América Latina. Estamos aqui na Avenida Pereira Barreto. Você é o nosso convidado especial, principalmente para conhecer o ABC Talk Podcast. Estamos em frente aqui à Livraria Leitura. Quer fazer compra, o melhor da gastronomia, quer assistir um bom filminho. E não deixe de passar aqui e fazer uma foto com a gente, né, Bernardão? Com certeza. E olha a fachada, ficou boa vai aí? Vai ficar sensacional a fachada, né? Ó, a nova fachada do shopping, logo aí. Essa vai ser a nossa fachada, Inácio. Muito bom. Zoiware também, doutor Inácio Siqueira. Zoiware, você pensou em fazer o uniforme do seu evento, da sua empresa, e você sabe, quando você tem um uniforme bacana, gera autoestima, todo mundo fica feliz, e não é só pegar lá o que tem de melhor e colocar dentro da sua empresa, tem identidade de cores, tecidos, e você precisa contratar alguém que entenda disso. É Zoiware. Camisetas a partir de R$ 58,90 do ABC Talk. Olha lá. 7 cidades de camiseta, 7 cidades de moletons e também eles têm uma vibe ecológica que o nosso economista... Muito obrigado. Que é matemático, tá? Na minha visão. Vai falar quantas garrafas precisa. O economista é uma ciência humana, Inácio. Para fazer uma camiseta. Vamos ver se você consegue aí, Bernardão. Gente, as malhas da Zoe são feitas com 50% de poliéster reciclado de garrafa PET, Inácio. São necessárias 11 garrafas de 2 litros para fabricar 1 quilo de malha, ou seja, cada
camiseta leva em média 4 garrafas PET para ser produzida, Inácio. Caramba, sensacional, hein? E temos presente para o nosso convidado de hoje, Inácio. Ele sabendo que você viria, Muito obrigado. não podia faltar uma camiseta. Se quiser abrir, pode abrir, porque aí ele paga por completo o jabá. Tô brincando. Com certeza, não, com certeza. Até para ver se serve, né? Porque senão E ele a gente falou tem que assim, trocar. ó, se não servir, fala pro Leão que eu pego o endereço dele que eu mando uma lá pra ele. Nossa, eu tô ficando magrinho agora. Tá... Né? Você tá muito magrinho, mano. Olha, né? Linda. Nossa. Eu amo o Grande ABC. Nossa, essa é pra ir pra festa. Maravilha, obrigado. Obrigado, Zoe, obrigado. Obrigado, Zoe. Vamos falar também da Cervejaria Órbita, doutor Inácio. São 8 tipos de sabores diferentes de cerveja. Cada cerveja, Inácio, é o nome de um planeta do Sistema Solar. Cara, Sabia? Eu sabia, porque eu fui tomar cerveja quase em todos os planetas. Já viajou pela órbita toda? Tomei. Né? Foi em Plutão, foi em Vênus, foi em todo lugar. Cara, Qual planeta você prefere, Inácio? Cara, eu gosto mais do planeta Terra, mas assim, o Saturno ficou girando muito, eu fiquei meio abobado. Tá certo, Inácio. E temos aqui a cereja do bolo, né, Inácio? Que é a nossa Talk. A Talk Beer, a nossa cerveja. Olha, eu imaginei sim de a gente ter um podcast, de a gente ser um cara aqui da região que faz reportagens, mas ter uma cerveja eu nunca imaginei. Não, né? Muito uma Red Ale ainda, Inácio. Não é qualquer cerveja, é uma Red Ale. Vocês precisam experimentar essa cerveja, é muito gostosa. É isso aí. Talk Beer para talkear com os amigos, Inácio. Agora eu sei que o Leão não bebe, né, Inácio? Mas será que o Cito não bebe? Quer levar de presente? Leva pro Cito. Então leva Ó, de Cito, presente, uma vamos cerveja deixar aqui pra você. Depois ele leva de O presente. Cito tá aqui assistindo aqui fora. Aqui fora. a nossa Talk. Que mais, Inácio? Devir despachante, se você, olha aí, de repente precisa fazer licenciamento, PVA, multas, transferências, o CNH, regularizar seu carro de leilão e muito mais. Aí você fala assim, olha, o meu IPVA está atrasado. Como fazer? Vai até a Deville, fala que você assistiu aqui no ABC Talk Podcast e eles vão parcelar em até 24 vezes o seu IPVA e você vai sair com o carro, com o seu documento tranquilão, meu amigo. Obrigado, Deville Despachante. Vamos falar agora também dos apoiadores que tornaram este espaço aqui no Shopping possível. Elisete Fernandes Design Interiores reproduziu o nosso estúdio original aqui nesse adaptado no shopping. Cara, né? a Elisete Fernandes é a grife. Eu, particularmente, não conheço uma artista de design interior, porque ela é uma artista, do que ela faz é arte pura, aqui no Shopping ABC e com todo o nosso trabalho aqui. Muito obrigado, Elisete. Obrigado também a RS Design, que emprestou os móveis aqui que nós estamos usando, Inácio, do qual você que diz, não vamos devolver, né? Olha, eles emprestaram os móveis para a primeira temporada. Aí renovaram a segunda temporada. Agora a gente vai para a terceira temporada, porque, olha, o Papai do Céu abençoa quem tem dignidade, né? Então a gente está muito feliz, só que a gente não vai devolver os móveis, tá? Ela vai achar que é sério isso aí, viu? Não, mas é sério. Paulo Trentin Fotografia, o nosso engenheiro que montou todas as câmeras aqui para que hoje o nosso diretor Maurício Mancini esteja aqui colocando o nosso convidado no ar, Inácio. É isso mesmo. Um abraço, Paulo. Beleza, que mais? Balderi pensou em... Meu Deus do céu, eu fico até com água na boca de falar de Balderi. É a cantina do Grande ABC. É uma das melhores cantinas que a gente teve a honra de comer os melhores pratos, as melhores massas, os melhores quitutes italianos, servido com bom vinho, né? O bom vinho da casa da Balderi. É isso aí. Para terminar, Bananeira Gardens, Jardins Verticais. Você que aí está precisando fazer um paisagismo na sua casa, procure a Bananeira Garden, que emprestou também, Inácio, os IPs amarelos que estão aqui, tanto atrás do nosso convidado quanto de você. Eu sou fanático em IP, eu moro num prédio chamado IP, e aí quando ela trouxe IP, e eu não acredito em coincidência, como a gente tem falado. É verdade, hein? É verdade. Muito bom. Dia da televisão hoje foi demais, né, Inácio? Foi sensacional. A gente fica arrepiado com essas histórias, né? Obrigado a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, Inácio. Gente, a gente tá com o Leão Lobo aqui. Tem que vibrar isso. Você quer saber alguma fofoca? Você quer saber? Escreve aí, ó. Você quer uma outra coincidência? Eu amo IP. Eu sou apaixonado por IP. Olha só. Eu ia fazer uma casa no interior que não deu certo.
que eu ia construir 2 IP, eu ia plantar 2 IPs. Olha só! na frente. Que é lindo, né? Porque minha mãe era apaixonada por IP, então eu desde sempre fui apaixonado também. Em homenageá-la, mas infelizmente a casa não saiu, não ficou. Leão Lobo, como que você foi fofocar na TV? Olha, eu falo assim, o caminho da gente é aquele, né? Eu acredito em destino, mas eu acho que tem alguns anjos que passam pelo caminho da gente, né? E um primeiro anjo assim que eu tenho certeza que foi o Carlos Brickman, o jornalista. Olha Carlos só. Brickman, porque ele trabalhava comigo nesse jornal. Ele sabia que eu gostava de variedades, que eu fazia coisa de bairro, fazia matérias pagas porque na época não tinha shopping, então tinha uma outra página do jornal, que era a página Augusta, porque a Rua Augusta era o shopping de São Paulo na época. Então era uma página paga e eu que fazia as matérias. Cada 3 meses de anúncio ganhava uma matéria paga e eu fazia essas matérias para o jornal e tal. Mas ele sabia que o que eu gostava mesmo era variedades. E aí eu fui para a Rádio Gazeta, fazia um programa chamado Rola Gazeta, e com Marcos Baby Durans, né, que hoje mora no Paraná, e fazia o programa do Dárcio Campos também na Gazeta. E aí o Carlos Brickman fazia comentários políticos nesse programa. Um dia, quando acabou o programa, ele ligou para mim, eu fazia de casa por telefone. Ele ligou para minha casa e falou assim: garotinho, eu estou assumindo amanhã o jornal Folha da Tarde como editor e eu quero um crítico de televisão e um colunista, e eu acho que essa pessoa é você. E eu respondi assim: mas não tem o Ferreira Neto? Ele falou: Ferreira Neto é o Ferreira Neto, eu quero um colunista de televisão. Deu para entender? Aí eu falei: deu. Eu falei: mas não vai ter problema? Ele falou: o problema é nosso, o seu é fazer a coluna. Olha, que legal. Eu falei: tá bom. Aí mande uma coluna amanhã e mande uma crítica amanhã, e se aprovado você já fica fixo. Tá bom, aí você vem assinar o contrato. Tá bom. Aí fiz eu lembro que estava acabando a novela A Gata Comeu, que tinha sido a Barba Azul na Tupi, da minha amada Ivani Ribeiro, que era da Excelsior lá atrás e tal. Então eu sabia tudo dessa novela, então eu fiz a crítica sobre o último capítulo da novela e fiz uma coluna. Tal. No dia seguinte, de manhã, 8 horas da manhã, me liga Carlos Brick e me fala: garotinho, você é um sucesso. Eu falei: por quê? Ele falou assim: primeiro, porque o Ferreira Neto veio pedir sua cabeça aqui para o Dr. Frias. E segundo, que não param de chegar fax aqui, dando os parabéns pela coluna e tal. Só precisamos um fecho. Você encerrou, mas não tem um fecho a sua coluna. Aí eu falei, ele falou: cria alguma coisa, uma frase, alguma coisa para encerrar a coluna. Falei: tá bom. Aí no dia seguinte eu estava assim, super envolvido, indo para a rua, brigando pelas diretas. Porque, como eu falei, eu sou filho de jornalista político, irmão de jornalista político. Eu sempre rejeitei um pouco entrar na política, porque eu achava que era uma coisa meio complicada e tal. Mas quando eu percebi, hoje eu sou um ser totalmente político, né? E acho que todo mundo é, né? Porque não tem como você evitar a política. A política está na vida da gente e pronto. Né? Quando você toma leite, eu falo sempre isso. Quando você toma leite com água e não reclama, você está fazendo política. Contra você, no caso. Verdade. Então, e aí eu estava lá na luta pelas diretas, indo para a rua, junto com o meu querido Osmar Santos, e aquele povo todo, né, que estava indo para a rua. Aquilo estava na minha cabeça. Daí eu pensei assim: bom, nós vamos votar, vai ter as diretas já, nós vamos votar para presidente da República, e o que falta? Né? O que precisa no Brasil? Aí eu pensei: bom, comida na mesa do brasileiro, trabalho, educação, saúde, né? E aí eu falei: como é que eu posso traduzir isso numa palavra? E aí veio a palavra dignidade. Olha só. E aí muita gente acha, por isso que eu gosto de explicar, que foi por causa da minha luta LGBT, tal, que serviu ótimo, né? Coube direitinho, mas não foi. Na verdade, eu comecei pela coisa social mesmo. E aí veio, dignidade já, que era direta já, dignidade já. Saiu a frase assim, meio que
né? E aí no dia seguinte a Hebe me liga, parabéns, essa frase é maravilhosa, estamos precisando. A Nair Bela, a mesma coisa, a Lolita, todo mundo, né, começou a me ligar. É que elas eram muito... Tem 40 anos já essa frase? É 41, né? Aliás, hoje é 16, né, que nós estamos gravando. Sim. O programa vai dia 18, amanhã, que é dia da televisão. Ontem, minha coluna completou 41 anos. Nossa, parabéns. Isso eu mantenho até hoje. Isso é história, histórico. Né? Exatamente. E aí veio essa frase e ficou para sempre. Já teve político que quis comprar, eu não negociei, evidentemente. Brincadeira. Então, esses caras que não sabem fazer slogan, né, Inácio? Que fica pegando slogan dos outros, né? É verdade, não pode, né? Não pode, né, cara? Então, meu primeiro anjo foi o Carlos Brickman, né? Porque a partir daí, teve aquela história com a Silvia Popovic, que ela me chamou para o Canal Livre. E acho que fazia uns 3 meses que a coluna virou a coluna mais lida da Folha da Tarde, assim, em 3 meses. E aí todo mundo lia, comentava, as apresentadoras me ligavam, os atores me ligavam e tal. E aí as fontes começaram a chegar, as minhas pulguinhas todas, passando as coisas. E aí a Silvia me chamou para fazer o Canal Livre para falar de colunismo. E quando eu sentei na mesa, jornalista sempre meio atrasada, né? Aí eu saí da redação correndo, fui para lá. Quando eu cheguei, eu estava sentando, a maquiadora aqui abaixada, me maquiando escondidinha, assim, e era uma mesa comprida, e tinha um monte de gente que eu nem olhei quem estava na mesa. Sentei assim, olhei para a Silvia, ela falou, abriu o programa e falou, já vou começar com o Leão Lobo, porque a coluna dele é a mais comentada, é a mais lida atualmente, não sei o quê. Eu quero saber, as pessoas te xingam muito pelas coisas que você fala lá, porque você pega pesado. Eu olhei assim para ela e falei, muito. Hoje, por exemplo, liguei minha secretária eletrônica, estava assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, Ai, você é meu Deus bicha. do céu. A fita inteira. Aí eu falei, era o fã-clube da Xuxa, porque eu falei que a Xuxa não tinha nenhum talento ontem e tal, e aí todo mundo me xingando. Aí uma pessoa lá da ponta da mesa vira e fala assim, e você é? Eu olhei assim, eu falei, o quê? Viado? Sou. Por quê? Aí, assim... Na lata, né? No reflexo, assim, né? E aí era o Enio Mainardi, aquele publicitário que estava muito badalado na época também. E aí ele falou, não, mas eu falei, bicha, por que você falou viado? Eu falei, porque já que você quer me rotular de alguma coisa, eu falei, pelo menos o viado é um bicho altivo, inteligente, rápido. Eu prefiro ser do que bicha que passa, que é uma coisa que dá no ralo. Falei assim para ele. Bom, aquilo virou Quebrou, né? o acontecimento do programa, né? É que nem a gente fala, lacrou hoje, né? Exato. Exatamente. Naquela época não tinha essa pegada, né? E nem tinha, como chama, que vai para a rede aí. Sim. Né? E tal, mas cancelar, né? E aí foi uma loucura aquilo, porque aí a Silvia falou assim, começou a chegar fax, um monte de fax, falando, esse que é macho, esse que é corajoso, que assume o que é, que não sei o que e tal. E aí a Silvia falou, não, gente, esse assunto é outro, o nosso assunto é colunismo hoje, então vamos manter o foco e tal. Outro dia eu trago o Leão aqui para falar sobre isso. E tal, e aí ficou. Mas só que aí eu saí, já na rua, as pessoas me paravam, já virou uma loucura aquilo. Foi um sem querer querendo, assim. Sim. Acho que eu estava meio engasgado com aquilo. E saiu com força. Foi assim, que nessa tosse. E foi, entendeu? E deu muito certo, porque eles me ajudou muito. E aí, então, associaram o meu Dignidade Já com a luta LGBT e tal. E logo em seguida... Nós fizemos, eu ia para o Hotel Eldorado, ali na Avenida São Luís, e a gente ficava ali tomando café, porque à meia-noite eles começavam a servir o café da manhã no Eldorado, e que era uma coisa que eu achava maravilhosa. Eu lembro disso. Que vinha aqueles croissants, aquelas coisas gostosas de café da manhã de hotel, né? Então você não precisava estar hospedado no hotel. Então eu saía do teatro e ia para lá. Aí a Marta Suplicy chegava com o Eduardo, aí chegava a Tereza e o Carlito Maia, e fomos ficando todos amigos ali,
entendeu? Nós éramos 75 amigos, virou um grupo. Que legal. Eles punham até a mesa, às vezes, comprida, e assim, para sentar todo mundo e tal. E aí a gente sempre tinha uma questão. A gente chegava, você viu a minha amiga travesti ali, foi espancada pela polícia, tá sangrando, não sei o quê, tal. Ali prenderam a minha amiga, levaram todo o dinheiro dela, que ela tinha faturado na noite, não sei o quê. E tal, e depois deixaram ela toda machucada e tal. Aí o outro vinha, morreu meu amigo com AIDS, a família que tinha posto ele para fora de casa, no interior, aí veio, pegou todos os bens, botou o marido dele na rua. Era tanto problema, era tanta história triste naquele momento. Tinha um delegado em São Paulo, chamado Riquetti, mais ou menos parecido com esse atual agora secretário de Segurança aí, que era tudo na porrada, né? Achava que violência se resolve com violência e tal. E isso era uma loucura. Então, toda hora tinha alguém espancado na rua, alguém machucado. E a gente chegava e comentava isso. Precisamos fazer alguma coisa, precisamos fazer alguma coisa. Nesse fazer alguma coisa, alguém deu a ideia. Vamos fazer uma parada que nem tem nos Estados Unidos? Eu lembro de ter falado assim, não, mas não vamos fazer parecido com os Estados Unidos, vamos fazer uma parada nossa, tal, com a nossa cara e tal. E aí foi nascendo a parada do orgulho LGBT, que até hoje está aí há 30 anos, né? Nossa, começa aí, então? Começou aí, Você sabe que éramos 75, por isso que eu lembro, éramos 75 amigos, nós fizemos a primeira em volta da Praça Roosevelt, e a gente contou os 75 porque tinham 220 PMs em volta da gente. E a gente contou isso. E aí ele falou assim, gente, e a gente com umas faixinhas assim de pano, com as madeirinhas, reivindicando, né, respeito e tal. E aí, no ano seguinte, porque aí a gente formou a associação da parada, né? E aí, no ano seguinte, já tinha 1 milhão na Avenida Paulista. Entendeu? Então, conta a partir dessa da Paulista. Entendi. E hoje acho que é um dos eventos mais com mais turismo que traz para São Paulo, né? E acabou virando que deu certo, porque descobriram que a gente gasta, que gay gasta, né? E que gay traz dinheiro, né? A partir daí a gente ganhou respeito, né? Que é um fato triste esse da gente constatar, mas é a realidade. Quando os hotéis ficaram lotados. Para os eventos, para o giro, né? Vinham gays do mundo inteiro para participar, essa coisa. Quando descobriram isso, aí a gente passou a ser respeitado, né? Leão, do ativismo que tinha antes para o ativismo que tem hoje, como que você enxerga isto hoje? Olha, Parada Gay 2026 e quando vocês começaram? O que é legal, o que não é? Eu acho que ela se profissionalizou demais. Isso não falo como crítica, mas virou um evento comercial também. Né? Então, artistas ganham para participar. Né? O que eu acho, por exemplo, eu também sou artista, né? Eu também sou jornalista, mas eu vou de graça, vou pela causa. Né? Então, eu imaginava que todos deveriam ir pela causa. Um pouco de sonho meu. Então, esses grandes cantores, né, que são LGBTs, tal, eles vão para ganhar dinheiro. Né? Então, isso me incomoda. Tá? Mas, de resto, quer dizer, eu acho que é importante manter a parada, porque continuam matando gays. Né? Na Bahia, por exemplo, dizem que é o maior número de mortes de LGBTs no mundo. Né? Então, até hoje ainda. Então, aqui em São Paulo também, a gente toda hora vê alguém, né, que foi assassinado por ser LGBT. Teve aquela história na Praça da República do professor Edson Neri, que estava com o namorado de mãos dadas, aí mataram e tal. E a gente foi lá, eu, a Elke, a Marta, o Eduardo, nós fomos lá, aí de repente passaram os, como é que chama? Aliás, é daqui da região, os carecas do ABC, né? Sim. E ameaçando a gente e tal. E ainda existe, quer dizer, e ainda existe o preconceito, né? E principalmente nesse momento que Mas melhorou bastante, não melhorou? Você pega da década de 80 para hoje... de um certo jeito, dia... sim. A parada fez uma diferença imensa, né? Eu tinha sido espancado na rua várias vezes, né? Antes da parada. Então, eu era testemunha do que as pessoas sofriam, não foi só.
Tem uma história famosa que eu fui com a Cláudia Wonder para a 3ª Delegacia em São Paulo. Eu estava na porta da boate que eu trabalhava, da HS, era Homo Sapiens, conversando com a Cláudia, que era uma travesti. E, de repente, passam uns camburões, quando eu olho, assim, não tinha mais ninguém na rua, tinha milhares de pessoas na rua. Estava lotada a rua, não dava nem para passar trânsito. De repente, vem aqueles camburões, quando a gente olhou, assim, não tinha mais ninguém, só tínhamos nós. E aí veio um policial com um caibro na mão, um pedaço de madeira na mão, e faz assim no pescoço dela, como se ela fosse um cabrito, e joga dentro do camburão. E eu fiquei assim, estarrecido, vi um táxi e falei, segue esse camburão. Fui para a 3ª Delegacia, um homem enorme, de quase 2 metros de altura, já um senhor, começou a me tratar. A boneca está nervosa e não sei o que. Eu falei, senhor me respeite. Lá de baixo, senhor me respeite. E ele falou, tem que respeitar por quê? Eu falei, porque eu sou jornalista. E aí ele falou, é jornalista, a boneca é jornalista? E continuou. Eu falei, sou amigo do Percival de Souza. Na época, o Percival era respeitadíssimo, não era essa figura cômica da Record, claro, né? Ele era o jornalista de polícia mais respeitado de São Paulo. Eu lembro que o cara mudou completamente, começou a me chamar de senhor e falou, o senhor aguarda aí que o delegado está chegando, não sei o quê. Quando ele está falando comigo, entra um cara com um pedaço de pau na mão, cheio de sangue. Eu olhei, ele falou, o doutor aí, o delegado. Eu olhei e falei, mas é ele que estava batendo nas pessoas na rua, eu falei para ele. E aí ele fez um sinal, o cara já jogou um pedaço de pau atrás de um sofá e falou assim, prazer, o senhor não sei o quê. Aí ele falou, olha, o seu amigo estava na rua, não sei o quê, como é que é o nome do seu amigo? E eu lembro que eu falei, Cláudia Wonder. Não, mas o nome de batismo. Eu falei, não sei. Aí vem a Cláudia, trazem a Cláudia. Aí a Cláudia vira e fala assim, senhor Marco Antônio, aí que eu fiquei sabendo que ela chamava Marco Antônio. Senhor Marco Antônio, diga aí para o seu amigo se você foi agredida. Aí ela fez assim, depende, moralmente ou fisicamente? Falei, bicha, para. E aí, mas aí já liberaram. Ainda tinha humor numa situação dessa. Pediram desculpas, devolveram o documento e a gente saiu. Na hora de sair, ela bota o dedinho assim na porta e fala assim, Ruth Escobar saberá disso, que a Ruth nessa época estava muito envolvida na todas as causas políticas e tal, né? E aí falei, bicho, anda, vamos embora daqui logo. Não sei fica por aqui. Então, isso virou até um filme. Leão, porque eu acho que hoje em dia, com câmeras, com todo mundo com celular na mão, é muito mais difícil, acontecer uma coisa dessa. Claro que acontece pontualmente num lugar ou outro. A gente sempre tem os imbecis, né? De um lado avançou, mas de outro lado, o pensamento fascista aumentou muito hoje em dia, né? No mundo, não aqui no Brasil, né? Então, é de um outro jeito, né? Mas o preconceito graça ainda, né? Então, a gente precisa E fofocar quando você assume o primeiro programa de falar assim, olha, vou contar causos disso aqui. Então, aí vê outros anjos, que vem a Ione e a Claudete, que viviam me convidando para ir no Mulheres, para fazer fofoca no Mulheres e tal. E aí elas resolvem me contratar, né? E aconteceu uma coisa linda. Minha mãe tinha falecido em 4 de novembro de 89. Em janeiro de 90, elas me chamam para fazer o programa, para ficar fixo. E na hora que eu fui sentar no sofá a primeira vez, com elas, assim, porque eu ia lá, fazia num cantinho e tal, era diferente, de vez em quando e tal. E aí, aquele dia, eu ia sentar no sofá com elas ali para fazer. A hora que eu fui sentar, eu me lembrei da minha mãe, que tinha paixão por elas. E que vivia falando assim, queria tanto que você trabalhasse com essas meninas e tal. Aí, quando eu fui sentar, eu comecei a chorar. Me deu uma emoção, assim, me deu um nó na garganta, que eu lembrei da minha mãe. E aí, a Ione, a Claudete, uma das duas, percebeu e falou, você está emocionado? É impressão minha. Aí eu falei isso, contei. Isso acho que criou um lastro entre a gente para a vida, né? A Claudete era minha amiga desde que eu tinha 7 anos, e ela 7 na TV Excelsior. Nossa. Ela fazia um programa infantil, ela tinha 7 aninhos, e eu também. Então, fiquei amigo dela dali e tal. E acompanhei a carreira dela sempre e tal.
Agora, a Ione não. A Ione eu conheci há pouco tempo, mas criou uma amizade ali que vem até hoje, né? Então, é lindo. Então, eu falo, tem anjos. E aí, depois, o Silvio me viu lá. Eu fui levar um troféu para ele, porque eu fazia parte da PCA. Aí, quando eu estou no palco com ele para entregar o troféu, eu tinha feito o troféu imprensa uns 7 anos antes, quando eu nem ainda escrevia mesmo sobre televisão. E aí ele me chamou para fazer o programa dele. E aí eu falei assim, não, Silvio, eu não quero trabalhar em televisão, porque eu escrevo sobre televisão e eu acho que não dá para misturar as coisas. E aí ele falou assim, bom, você que está dizendo. Aí o Ferreira Neto, que estava do meu lado no júri, falou assim, eu quero dizer para esse garotinho aí, né, que eu escrevo sobre televisão há 30 anos e trabalho na televisão há 40, uma coisa assim. E eu olhei assim, assustado, e falei, não, senhor, desculpa, eu não quis ofender o senhor. Eu falei, por mim, eu não conseguiria fazer as duas coisas. Só que eu vi que o Silvio adorou essa história, porque deu ali uma... O Silvio já falou assim, vai dar coisa boa aí, né? Aí, quando eu fui levar o troféu para ele, já em 1990, fazia 3 meses que eu fazia o Mulheres, né? E aí eu fui levar o troféu porque os jornalistas da PCA eram tímidos, não queriam ir para a televisão, então falaram, o Leão já está na televisão, ele leva. E eu fui levar. Quando chegou lá, eu fui elogiá-lo para dizer que ele era o melhor animador do Brasil, ele olhou e falou, pode parar. Você que sabe fazer televisão, eu fico aqui tentando ensinar um monte de gente que não aprende, e olhou para o júri assim, meio... falou assim, e você já sabe fazer televisão, então eu quero saber por que você não está no meu júri. Eu falei, você nunca me convidou. Ele falou, convidei há muitos anos e você me esnobou. E lembrou essa história. Olha só. E ele falou, é sério então que você topa agora? Eu falei, topa, eu era bobo naquela época, Silvio, eu era criança e tal. Ele falou, então, domingo aqui. E assim que eu comecei, fiquei 6 anos com ele. Nossa. E aprendi tudo. Porque, lógico, né? Pensou, velho? Porque o Silvio era uma pessoa que ele não ensinava assim, ó, faz assim. Então. A gente fazia, ele falava, isso que você fez não é bom. Isso que você fez é ótimo. Ele era, entendeu? Desse jeito. Ele era desse Papa, jeito. né, da TV. Então, né? aprendi tudo. Vamos ver umas fotinhas que nós separamos aqui do Leão? É uma espécie de homenagem para relembrar um pouquinho a sua carreira. Essa minha irmã, amiga irmã. 40 e tantos anos de amizade. Nossa. Essa sabia tudo. Sabia, né, cara? Ela é uma querida. Também quebrou muitos paradigmas, né? Muito. Ela se divertia com as coisas. Ela adorava quando confundiam ela com travesti. Sim. Aí ela falava assim, eu achei ótimo. Cheguei no Paraguai, fui barrada na... Ela levava para o lado bom da coisa, né? Aí uma vez ela disse assim, ela falava assim, eu não sou uma pessoa, eu sou um carro alegórico, né? Ela falava. E teve um dia que ela estava em Minas, chegou num boteco, que ela adorava um boteco. E ela foi entrar no boteco assim, tinha um cara meio bêbado, já olhou e falou assim, olha o Bozo. Ela amou aquilo. E ela amava. Ela não tinha esse problema. Nada. Uma lição de vida isso, né? Como que a gente lida com isso, né? Era incrível. Nossa, era a pessoa mais verdadeira que eu conheci no meio. Ela era tudo que eu falava, você podia escrever, porque era verdade. Que legal. Que bom. Aí, ó. Isso aí foi aqui agora, quando eu já estava no júri do Show de Calouros, um dia o Silvio encostou lá e falou, vou lançar um telejornal maluco, não sei o quê, que eu vi lá fora, isso eu achei ótima ideia, com a câmera nervosa, e eu quero que você faça a parte leve, que você vai ter 1 minuto para fazer 4 fofocas, toda noite. E eu quero que você use um smoking e tal. E tem uma história bonitinha, porque um dia, depois que já tinha estreado, o programa já era um sucesso, dava 30, 40 de Ibope, um dia eu estava lá na Vila Guilherme e cruzei com ele no corredor, assim. Aí ele veio e falou assim, muito bom isso que você está fazendo aqui agora, é isso mesmo, tá? E passou, daqui a pouco ele voltou e falou assim, só esqueci uma coisa, tira essas gravatas coloridas que você usa e use só vermelha.
Olha só. Aí Cara, eu- cada sacada, né? Aí eu olhei, fui lá no camarim, falei para Páscoa, né, que era a camareira. Na Páscoa, o Silvio falou para usar só a vermelha, para não usar as outras. Ela imediatamente catou tudo, jogou na gaveta, amarrou o saco assim e falou assim: olha, as vermelhas estão aqui, ó, tá? Olha E só. você sabe que até hoje eu passo na rua, as pessoas falam, é até estranho que esteja amarela aí, porque as pessoas Tem a passam história e da falam, eu lembro tanto de você de smoke com aquela gravatinha vermelha. Que legal. Até hoje as pessoas lembram. Muito disso. legal essas histórias, viu, Leão? né? Legal. Isso foi já no Fofocalizando, que a gente fez um dia em homenagem ao Chaves. Muito legal, né? Essa é a Mama Busqueta? A Mama fazia Chiquinha, eu fazia o Chaves. E ali eu era o homem do saco, mas ali não era, eu acho que do Camargo, não. Acho que ali era o menino que trabalha com o Murilo, que trabalha com o Ratinho, ou um outro, não me lembro quem era. Muito legal. Muito bom. Aí, ó, a equipe. Crisa, Lívia e o Fofo. bonitão Tô aí. focalizando. O Gabriel. Gabriel Cartolano, lindo. Essa é a formação de hoje ainda, não? Não. Não? A Cris saiu, a Lívia está na Globo, o Cartolano ainda está lá, acho que é o único que resiste. E só. O começo era eu e a Mama, era fofocando, Sim, sim. depois logo virou fofocalizando. E o homem do. Esse momento aqui, muito legal. Porque estava concorrendo Luan Santana e ele, o Gustavo Lima. E naquele ano ele tinha gravado aquela música que virou um fenômeno, né? Que falava Gustavo Lima e você, não sei o que e tal. E ele estava todo lindo e tal. E aí eu votei nele. Falei, esse ano eu adoro o Luan, mas esse ano eu voto no Gustavo Lima, porque a música dele que arrebentou e tal. Aí o Silvio falou, então vem entregar o troféu para ele. Ele entrou para entregar. Olha só. E nisso entrou o Luan também. E aí eu falei, eu adoro você. Ele falou, mas você votou nele. É isso aí. Muito bom, muito bom. Aqui, quando É no nós fomos Danilo, lembrar né? o show de calouros lá No Danilo no Gentili. Danilo, E é inesquecível o show de calouros, né? É algo que não... É a Nossa, fórmula que esquecer, sempre dá né? certo, Né? né? O Décio tá há muitos anos, né? O Décio completou 80 anos esse ano. É Caramba. um querido, meu amigo querido. Foi meu chefe várias vezes. Foi meu chefe Contigo, na Tititi. Maravilhoso. Aqui é a nossa equipe da Rede TV. A Thaís, a Sônia, a Ferrares, a Flavinha, o Nelson. Muitas pessoas Tô falavam, amando né? fazer o TV Um Fama. passarinho me contou, Bernardo, É. que as pessoas não imaginariam que o Nelson Rubens trabalharia com o Leão, porque vocês são Pois é. dois ícones, né? E a Sônia, né? É porque o Silvio teve essa ideia uma vez, falou assim, vou fazer um programa chamado Show de Fofocas, juntando vocês três. Aí eu topei, acho que foi o primeiro que ele consultou, aí depois ele consultou a Sônia, parece que ela também tinha topado, aí o Nelson não topou. Então não saiu o programa. E quando a Rede TV, olha que coisa curiosa, quando a Rede TV criou o TV Fama, era a época que o Super Pop era feito pela Adriane Galisteu, que era minha amiga. É minha amiga até hoje. E aí a Adriane falou que queria que eu participasse do programa dela umas 2 vezes por semana. Aí o Rogério Galo, que era noivo dela na época, era o diretor da Rede TV junto com Hélio Vargas. E aí eles me chamaram para apresentar o TV Fama e participar 2 vezes por semana do Super Pop. E eu topei, aceitei o salário, estava tudo certo. Quando eu ia assinar no dia seguinte, era o último dia do Mulheres, minha participação no Mulheres na TV Gazeta, porque a Gazeta ia separar da rede CNT. Você lembra quando juntaram? Sim. Eles depois tiveram um desentendimento, eles iam separar no dia seguinte. Então a Gazeta ia ficar só São Paulo novamente e a CNT para o resto do Brasil. E aí eu fiquei... eu topei para a Rede TV também por isso, porque era rede nacional e tal, o salário era maravilhoso e estava tudo certo.
Aí eu estava sentado na mesa, onde eu fazia as fofocas, e a Claudete entrevistando o Otávio Mesquita sobre paternidade, uma história que não tinha nada a ver. E, de repente, o Otávio, quando acaba a entrevista, a Claudete virou para ele e falou: você está na Rede TV agora, né? Você vai fazer o seu perfil lá. Aí ele falou: o perfil, e vou apresentar o TV Fama. E olhou para mim e fez assim. Ele ia ser o repórter do TV Fama e eu ia apresentar. Aí ele falou isso, olhou para mim e fez assim, aquela cara de sacaneei. Sim. Eu peguei o celular, liguei para a Lu Barbosa, que era minha assessora. A Lu falou assim: esse canalha está sacaneando a gente, ele está puxando o tapete da gente. Eu ainda não sei o que é, mas eu senti que tem coisa ruim aí. Vou ligar para eles. Aí ficou ligando para a Rede TV o dia inteiro. Eles estavam em reunião, não podia atender. Quando chegou a noite, ela me ligou: Leão, o que a gente faz? Eu falei: não sei, eu preciso trabalhar, não posso ficar desempregado, tenho uma família para cuidar. Aí ela falou: você se importa de continuar na Gazeta por mais um tempo? E eu falo com o Sérgio Felipe. Aí falou com o Sérgio Felipe, o Sérgio concordou, falou: fala para o Leão passar aqui amanhã cedo e assinar, vai ser um prazer que ele continue com a gente e tal. Tudo certo. Aí eu fui fazer o programa do Ratinho. Aí acabou de madrugada, fui embora para casa. Quando eu chego em casa, toco o telefone, era o seu Marcelo de Carvalho, o Hélio Vargas e o Rogério Galo, que acho que acabaram a reunião, sei lá, e ligaram: olha, amanhã cedo passa aqui para assinar. Eu falei: desculpa, Rogério, mas infelizmente eu já assinei com a Gazeta. Eu nem tinha assinado mesmo, mas eu falei, né, eu dei minha palavra. Aí eu falei: eu infelizmente assinei com a Gazeta, agora eu vou ficar na Gazeta, porque, enfim, aconteceu isso, né? O Otávio fez essa, né? Aí foi uma coisa super chata, né? Porque aí eles falaram: não, isso é um canalha, não sei o quê, papá, não é nada disso, você que vai apresentar o programa, não sei o quê. Eu falei: olha, desculpa, mas agora... Pô, então ele te sacaneou? Puxou o tapete ele lindamente. jogou uma mentira ou não? E depois eu descobri por que era. Ele estava namorando uma moça, que era uma querida, inclusive ela não tinha culpa de nada, mas ele queria pôr ela para apresentar, e tanto é que ela foi a primeira apresentadora e tal. Ficou um tempo, saiu, aí veio aquela menina dos bichinhos, como é a... Sim, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu sei quem você está falando. E aí depois saiu Luísa Mel. Aí depois também saiu a Luísa Mel, aí que chegou o Nelson. Né? E agora, 24 anos depois, eu fui chamado para fazer o TV Fama com ele. Né? Por isso que todo mundo diz, não, olha, né? Então, e é muito legal, assim, né? Porque... E a Sônia está lá também, né? Então, assim, nós começamos os três no mesmo ano, porque o Carlos Brickman me chamou lá para a Folha da Tarde, a Sônia estava começando no Notícias Populares, com o Ibrahim Ramadan, e o Nelson era secretário do Giba 1, o Giba 1 assumiu a Última Hora, que depois fechou, e aí levou o Nelson para fazer coluna. Então, os três começamos ao mesmo tempo a fazer coluna. E os três deram certo, cada um. Olha só. Né? E viramos concorrentes. Até brinquei com a Sônia quando eu fiz essa foto. Eu falei: Sônia, vamos fazer muitas fotos juntos, porque a gente sempre foi concorrente, né? Sempre separaram a gente e tal. Então, muito legal estarmos três juntos. Aí a peça. Olha aí, Tiago. Confusões à Italiana, uma peça que eu estou fazendo há 3 anos já no Teatro Maria della Costa. Todo fim de semana, sábados às 8, domingo às 6. E é uma comédiona, né? As pessoas adoram. Vamos assistir, né? hein? Por favor, né? Estão convidadíssimos. E é muito gostosa. E eu faço um bispo. E é muito engraçado, porque o Papa agora é o Leão XIV. Sim. Aí eu até brinquei, que eu falei que por enquanto eu estou bispo, mas que eu vou virar o Leão 24. Então, tá certo. E você sabe que essa roupa... foi criada em cima da roupa dos bispos mesmo, né? Sim, E é igualzinha à roupa que ele usava, o Leão XIV agora, é Robert, né? Ele usava uma roupa igualzinha quando ele era bispo. Barato. Legal. Ah, meu pai querido. Esse foi exemplo, ele era muito... como eu já vou te dizer, muito exigente, muito, sabe, aquele pai que não dá moleza, mas era uma pessoa incrível, foi um homem lindo. Você tem mais um irmão, só isso? Eu tenho um irmão e uma irmã. Um irmão e uma irmã. Os dois são psicólogos hoje.
Mas ele era incrível. Ele sempre dizia assim: eu não vou deixar herança, mas vou deixar minha dignidade e os meus livros. E deixou. É um querido, um homem de uma coragem, assim, lutou contra a ditadura, é um cara que... Essa história do filme da Fernanda Torres, né? Tem muito a ver com o que a gente viveu naquela época, né? Nossa casa era invadida toda hora pela polícia, a gente ia queimar livros. Só pelo fato de ser jornalista. Exatamente, porque ele era jornalista político e tinha uma posição, claro, mais à esquerda. Então, sempre fomos perseguidos. Meu irmão também, minha irmã. Então, a família... Imagina que eu, menino, eu tinha 10 anos, 64, né? Eu ia para o colégio, ia uma C14 sem chapa, que a gente sabia que era... E eles iam, aqueles caras com aqueles brações assim de fora, eles iam assim, rente à calçada. A minha mãe falava, vai bem por dentro da calçada. Mesmo que tenha cachorro, vai por dentro da calçada, ela falava. Porque ela tinha medo que eles me pegassem e sumissem comigo, né? Então eles iam, faziam sinal quando eu entrava no ônibus, como estamos te vendo. Aí dava a volta, descia lá no colégio, eles faziam sinal de que estavam vendo, ficavam parados na porta até a hora que eu saía. Nossa, que tortura. Seguiam minha irmã para a USP, meu irmão também. Enfim, meu irmão chegou a ser preso 2 vezes e tal, mas graças a Deus não chegou a ser torturado. Mas passamos péssimos momentos, Nossa Senhora. Foi Mas esse foi um momento bom, né? Foi. Este aqui foi maravilhoso. Nascimento da minha pequenininha. Quando a mãe dela trabalhava comigo, né? E ficou grávida. E aí falou, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei, não vai fazer nada, eu vou te ajudar a criar. Mas eu falei assim, ajudar a criar, no sentido, né, eu vou ajudar. Mas aí eu comecei a levá-la ao médico, aí já comecei a me apaixonar pela barriga ainda, e aí foi quando ela nasceu, eu olhei e falei assim, ela falou, vai ser Camilinha ou vai ser Ana Beatriz? Aí quando veio a moça com o paninho assim, ela falou, nasceu a Camilinha. Eu falei, não, é Ana Beatriz. E na hora, assim, e já comecei a chorar e tal. Aí quando ela tinha 8 meses, ela estava no berço, eu falo que ela que me adotou, porque ela estava no berço, ela começou a chorar, acordou, assim, a mãe dela não estava, aí ela, mamã, aí olhou, papai, ai, meu Deus, aí não dá, né? Aí, isso é paixão da minha vida. Agora eu tenho 2 netinhos, que são as coisas mais preciosas desse mundo. A Laura presente, e o Davi. Que é da vida mesmo. O Davi está com 6 meses e a Laurinha está com 10 anos. Linda a história, viu? E Leão, teve algum tipo de preconceito sendo pai e sendo gay junto? Olha, teve assim, questões, não preconceito. Por exemplo, eu tive que chegar no colégio, explicar, falar assim, eu preciso muito da ajuda feminina de vocês no Mackenzie, né? Falei assim, tinham coordenadoras maravilhosas, diretoras, professoras. Eu chamei todas elas, falei, olha, eu sou gay, quer dizer, eu preciso muito da ajuda feminina de vocês, porque ela vai ter dificuldade, né, com lidar com mulher, porque ela tem poucos exemplos femininos e tal. Então, eu quero que vocês sejam exemplos para elas. Conversei, fiz muitas reuniões e foi lindo sempre. Quando ela tinha 9 anos de idade, aconteceu uma coisa linda, esquisita, mas linda. Um garotinho no pátio falou assim, você é filho daquela bichona lá na televisão, né? Acho que foi o único caso, assim. Mas era um menininho, né? Um coleguinha. Ela pegou o menininho pela gola e falou assim, olha, eu não vou bater em você, porque meu pai disse que quem levanta a mão dá direito de você levantar para mim também. Mas você vai explicar para a orientadora o que você falou do meu pai. E foi levando ele assim até a diretoria. Quando chegou lá, ela falou, explicou, e ela disse que caía lágrima do olhinho dela, assim, né? Aí a moça me chamou, a orientadora, e falou, olha, primeiro, parabéns pela educação que você deu, porque ela podia ter batido no menino, lutado com o menino, ela foi, trouxe ele aqui, fez ele contar na frente da gente o que ele tinha falado e tal. E aí você via a paixão que ela tem por você, porque o olhinho dela brotava lágrima.
Então, foi um momento lindo, que era para ter sido um momento horrível, né? Foi um momento lindo. É isso aí. E a netinha, né? Aí a Laurinha, minha neta querida. Essa é a minha paixão. Que é bem parecida, né? É a mãe de novo, né? Reviver isso deve ser uma emoção grande, né? Como avô, né? Nossa! É uma paixão. E ela é grudadinha em você. Ela é paixão. Ela fala vovô, assim, com carinho. O som que sai é lindo, gostoso, né? E agora o Davi está com 6 meses. Não sei se vocês têm foto dele aí. Não tem? tô. Não, Deixa eu ver se tem uma aqui que a gente possa mostrar. Tem uma aqui que fizeram uma coisa horrível com ele, mas eu vou mostrar essa porque ele está muito bonitinho. Deixa eu ver. Agora acabei de ver aqui, eu estou escrevendo um livro contando a minha história, né? Ah, que legal. Que acho que vai ser bem legal mesmo. E tem um rapaz que fez o livro da Nani People, e aí ele me procurou, falei, vamos fazer, né? Muito bom. E estamos já escrevendo juntos. Ai, cadê a foto dele? Bernardo, enquanto ele... Achou? Aqui, achei. Aqui. Ah, e São Paulino, seu time aí, Bernardo. Então, esse foi o horror que fizeram com ele, né? Que é isso, foi pô. O tio vai que ser é São inteligente. Paulino, aqui. O tio São Paulino. Esse é o Davi, maravilhoso. Leão, no dia 20/2 de 2014, é a primeira publicação no seu Instagram. O que você acha que está lá? Nossa. Você foi longe, hein, cara? 2014. Você foi fuçar aí, 20 de fevereiro de 2014. Nossa, não lembro. Não lembra o que está lá? Hebe já tinha falecido. Foi um trauma na minha vida também. A El, que ainda não. 2014 o Instagram estava começando. Né? Acho que tinha o quê? Um aninho só. Essa daqui, ó. Cheguei por aqui. Esse é meu perfil oficial. Ah, que bacana. Aos poucos vou aprendendo a usar. Nossa, eu tenho essa camisa ainda. É um videozinho que você Olha só. postou aí. E claro, eu peguei o frame de dignidade. E olha que o cabelo estava começando a ficar cinza, né? Legal. Tem aí 11 anos, 11 né? anos, um pouquinho mais que 11 anos. Antes eu tive o portal, né? O portal do Leão Lobo, que era... sim. Olha que engraçado. Em 2000, um jornalista amigo, Alessandro França, me mandou aqui, que é de assessor de imprensa comigo. Eu trabalhei na TV Uniban. E em 2002 a gente produziu um programa lá. Olha quem estava lá. Era de estudantes, né? Isso eu sempre... Olha só. O Leão Lobo sempre nos ajudando. E deu uma moral para nós. Olha. Na época que eu trabalhei na Rádio Globo, trabalhei 11 anos na Rádio Globo, naquele auge. Olha. Em 2002. Olha só. A gente ia na produção lá. Nossa Senhora. Aqui. Alessandro França, obrigado pelas fotos, viu? Oh, querido. Então, aí todo dia eu recebia um grupo de estudantes na Rádio Globo, era uma coisa impressionante. Não, mas você tratava muito bem a gente. Sim, faço. E para você ver, né, como que as pessoas divulgam e propagam aquilo que elas recebem, né? A gente sempre propagou as pessoas que naquela época eram importantes nas nossas vidas. E a gente está falando quase de 30 anos, né? Que eram pessoas que davam, você dava carinho, você explicava. Aí eu lembro que você deu um toque, coisas assim simples. E atenção, né? Da profissão, é verdade. E são poucos, viu, Leão? E você sabe que aqui o ABC, eu tenho toda uma história com o ABC, porque eu trabalho numa agência que tem há 38 anos, que é aqui de Diadema agora, né? Sempre foi de Diadema, mas fez muitos eventos aqui, em Santo André, em São Caetano, em São Bernardo. Primeiro que eu era amigo da Tirani, né? A Tirani da Prit, que era em São Caetano, que lançou só Angélica, eu conheci a Tirani. Né? Todos, Patotinha, Danton Mello, Celton Mello, Dominó, Polegar, todo mundo saiu de lá, Adriane Galisteu. A Angélica eu conheci com 3 anos de idade. Nossa. O Gugu conheci com 16, ficamos amigos para a vida toda. A Adriane Galisteu tinha 9 anos, ela foi assistir uma peça minha no teatro e tinha uma menininha, a vizinha dela, que era atriz no meu espetáculo.
E aí ela foi num dia, eu botei as duas no colo aqui, e ela falou assim, nossa, eu morria de medo de te conhecer, eu achava que você era leão mesmo e lobo mesmo. E aí ficamos amigos, assim, para sempre. Daí ela, no dia seguinte, ela resolveu ir na agência Tirani, e ela tinha medo. Aí ela falou para a mãe dela, não, agora, depois que eu vi a peça da Aninha, que era a Ana Paula, que era amiguinha dela, eu quero ir, conheci o Leão Lobo, agora eu quero ir. Aí ela foi. Então ela fala para todo mundo até hoje que legal. Que ela virou atriz por minha causa. Aí eu tive uma oportunidade de encontrar a Angélica no Rio de Janeiro, e aí eu falei que eu morava perto da Tirani. Nossa, ela me deu muita atenção por causa desse fato, porque ela lembra mesmo. Sim, a Angélica lembra de detalhes da Tirani. Ela era tia dela mesmo, porque ela vivia junto com a mãe dela, Dona Angelina. Elas eram grandes amigas. E ela, assim, a Tirani criou a agência porque ela tinha filha que ela queria botar na televisão e não tinha quem ajudasse. E é uma pessoa querida mesmo, aí ela criou, por muitos anos. Muitos, foi minha grande querida amiga, nossa. Ô, Leão, eu vou dar uma de Silvio Santos, hein? 4 fofocas em 1 minuto. Bom, eu acho, a que eu me lembro aqui agora... As recentes, vamos lá. Eu me lembro da essa Antônia Fontinelli, horrorosa aí, que falou daquela moça da Gisele Thier, né? Que a Gisele Thier contou numa entrevista, acho que num podcast, que ela tinha sido molestada por um diretor quando ela tinha 23 anos. Né? E a Antônia Fontinelli entendeu que seria o ex-marido dela, o Marcos Paulo. Né? E aí resolveu ofender a Gisele Thier, e aí falou, gente, ela é mexicana, por que ela não vai para o país dela, lá que é o lugar dela? Né? E isso é xenofobia, e a Gisele Thier entrou com uma ação contra ela, ganhou, né, por danos morais, e pedia 50 mil. Ela não pagou, agora já está em 89 mil, então ontem, inclusive foi o meu rugido ontem, né? Ela realmente vai ter que pagar em 15 dias esses 89 mil, ou então vai ter mais 10% de multa e vai aumentando, acho que diariamente, né? Então é isso, eu acho que se fez justiça, né? Eu acho que essa é uma fofoca boa de se dar, né? Porque tem gente que não merece, né, estar nesse ramo, né, como jornalista, né? E a segunda? Eu acho que agora estou me lembrando aqui a história da Cláudia Raia, que teve esse... Foi um desencontro, na verdade. Ela estava no palco, ela viu o rapaz mexendo no celular e no fone, e aí ela deu uma bronca no palco, falou, olha, presta atenção no espetáculo, não sei o que e tal. E aí o rapaz, ele tinha problemas de baixa visão, aí ele foi para as redes sociais e falou que ela tinha sido injusta com ele, porque ele estava assistindo o espetáculo através do celular e com o fone de ouvido e tal, por isso que ele estava mexendo. E aí ela se desculpou primeiro pessoalmente com ele e depois publicamente. A Cláudia é um amor de pessoa, né? E aí ela ficou muito chateada com o acontecido, e ela prometeu, inclusive, fazer um vídeo em favor desse novo método, né, de poder assistir um espetáculo, né? E de divulgar isso, que é uma... que muitos não conhecem, eu também não conhecia. Ela não conhecia, ninguém avisou a ela, né? Que tinha uma pessoa com esse recurso. Né? Com esse recurso lá e tal. E aí ela foi uma coisa desagradável, mas que virou uma coisa bacana, né? Acho que isso é bem legal. Deixa eu ver, bom, Odete Reutemann deve morrer aí nos próximos capítulos. Dizem que morre mesmo, mas primeiro ela vai sofrer um atentado, né, que acho que vai ser nos capítulos dessa semana. Ela vai levar um tiro, mas não vai morrer ainda, né? E aí todo mundo é suspeito, até o Cauã, porque ele vai descobrir que ele é herdeiro, né, de metade da TCA, né? Então, quer dizer, ele teria motivo para ficar viúvo e receber logo esse dinheiro e tal. Então, mas não acredito que seja ele. A Leila... Você sabe que eu fui o único brasileiro que acertou Quem Matou Odete Reutemann em 88, mas foi por uma sorte, assim, porque eu já estava na Rádio Gazeta, tinha um programa próprio que eu inventei que chamava Quem Matou Odete Reutemann. Eles falaram, cria um programa.
eu criei assim, Quem Matou Odete Reutemann. Que era uma febre, né? Era uma febre, só se falava nisso e tal. E eu comecei a entrevistar delegados, psicólogos, médicos, todo mundo, advogados. Quem matou Odete Reutemann? Todo mundo dava o seu palpite, eu registrava e tal. Eu falava, no último programa, no último capítulo, eu vou dar a minha sugestão. E fiquei pensando em tudo aquilo que falava, todo mundo falava, não, mas não era. Né? Aí eu lembrei que o Gilberto Braga, que eu conhecia muito bem, que eu era fã, apaixonado, escrevia muito sobre as novelas dele. Falei, ele é apaixonado pelos seus atores. E era aniversário, o último capítulo da novela, aniversário da Cássia Kiss, dia 6 de janeiro. Então eu falei, vai ser a Leila, porque o Gilberto Braga vai dar isso de presente para ela de aniversário. E falei isso no ar, na rádio e tal, e escrevi na coluna, na Folha da Tarde. E aí o Gilberto Braga me ligou, depois que a novela foi para o ar, e falou, você foi a única pessoa no Brasil que acertou. Como é que você acertou? E aí eu falei, porque eu sabia que você gosta muito dos seus atores, você ia querer agradar a Cássia, que era aniversário dela, e deu isso de presente para ela. Olha só. Ele falou, e foi exatamente por isso. Ele chegou, parece, a gravar outros finais, não é? É isso, ele gravou vários. Alguma coisa assim, né? É, porque a Globo pelo menos dizia que gravava, né? Como agora eles disseram que vão gravar vários, não sei se gravam mesmo. De onde vêm as fontes? É de dentro, sempre de dentro. São as minhas pulguinhas, né? Que eu falo. Eu sei que você não quero que você fale quem são. Mas... Eu tive alguns processos, e nesses processos, 3 pelo menos que eu perdi justamente porque eu me recusei a revelar minha fonte, evidentemente. Porque eu acho que isso quer ser jornalista. Sim, claro, né? E eu criei essa coisa das pulguinhas porque eu fiquei pensando, uma coisa para despistar, né? Porque tem desde o dono de televisão, diretor de televisão, cameraman, sonoplasta, todo, até datilógrafo de dentro da Globo, cabeleireiro, maquiador, porteiro de boate, tudo é fonte. E tem gente querendo vender notícia para você? Isso. Uma vez teve um cara que queria me comprar para dar notícia sobre ele, que era um pai de santo famoso aí. E aí eu mandei ele. Até hoje ele não gosta muito de mim. Mas, enfim. E assim, muita gente querendo vender informação. E eu nunca aceitei. E hoje em dia eu sei de muito colega, para mim não é jornalista isso, é que compra informação de prostituta, compra informação de sei lá... Casa noturna, de tudo, né? De enfermeira inescrupulosa, como foi o caso da menina lá, da atriz da Globo, Clara Castanho, né? Sim. Então, que é daqui de Santo André, aliás. É isso. E que eu acho uma sacanagem, que isso foi um crime que se cometeu contra essa menina, né? Então, eu sou absolutamente contra isso, né? Eu falo, porque isso não é jornalismo, então não precisa ter jornalista, né? Você compra a informação, né? Pronto. Né? E até porque é a mesma coisa que um negócio, acho que deu falar que eu era gay. Eu sou absolutamente contra a chantagem, né? Porque se eu começo a mentir, né, sobre a minha condição, aí as pessoas começam a descobrir e te chantagear. Então eu sempre fui muito claro com tudo que eu fazia, tal, os lugares que eu ia. Não dá margem, né? Exatamente. E a mesma coisa eu penso isso com relação ao jornalismo, né? Se você compra uma vez uma informação, aí você vai ter que comprar sempre. Né? Aí que as pessoas vão descobrir. Você dá o padrão, né? Exatamente, entendeu? Então... Leão, e é confortável ou é desconfortável fazer uma fofoca? Depende, né? Às vezes você faz uma fofoca até de uma pessoa que vai ser uma amiga, tua conhecida, e às vezes a pessoa não gosta. Eu, por exemplo, perdi a amizade de um casal, uma história horrorosa. Até contei para ele outro dia. Falei, olha, a verdade é essa, você ficou com raiva de mim à toa. Porque um casal famoso da época, né? Ele bonitão, ela toda gostosona e tal. Eu estive com eles numa festa com a minha filha pequenininha, minha filha passou mal, eles deram o remedinho, eu fiquei super grato e tal. Ali, uns dias depois, rolou uma história de que ele estava saindo com a mulher do Antônio Fagundes. E aí o Fagundes se separou dela e tal, e ficou
aquela coisa, os dois estão namorando, os dois estão tendo um caso e não sei o que e tal, e ele casado com essa outra que eu conheço também, que era atriz de porno chanchada e tal, mas era a esposa dele. E aí aconteceu uma coisa estranha, porque era aquela época que a Sony inventou o negócio de ler revista no ar. Sim. Ela lia as revistas e tal. Aquilo virou uma praga, todo mundo tinha que ler revista no ar. Todos os programas de fofocas tinham que ler revista. Ela deu o tom da coisa. Ela deu o tom. E aí eu comecei, eu tenho um engraçado filho de jornalista, fui criado com jornal em volta de mim. Eu tenho horror do cheiro de tinta de jornal e de revista. Aquilo me faz mal, me dá, sei lá, eu fico péssimo, entendeu? Então eu li as revistas assim, né? Mas eu tinha que fazer, aí lavava a mão não sei quantas vezes depois que acabava o programa e tal. E aí eu estava lá mostrando a revista Caras e estava a foto dos dois assim. Ele estava com a mão assim, encostada na mão dela assim. Aí eu mostrei e falei, gente, isso é maldade, olha. Você vê que foi maldade do fotógrafo, porque nenhum namorado segura a mão da namorada assim. Falei, ou eles estavam assim, ou não é assim. Agora, assim, eles esbarraram a mão e alguém bateu a foto e está fazendo sacanagem. Foi isso que eu falei no Mulheres. Esse cara, esse galã, chegou de manhã, eu cheguei na Rádio Globo, eu entrava às 6 da manhã na Globo. Eu estava entrando com o carro na garagem, toco o celular, eu atendi, o burro, até hoje não sei mexer nisso. Aí eu atendi, ele falou assim, seu filho daquilo, eu vou dar um tiro na sua cabeça, porque você falou que eu estou tendo caso com não sei o que. Tá? Aí eu falei assim, ué, é mentira? Então a gente desmente, mas eu não falei isso, eu estava te defendendo. Ele bateu o telefone na minha cara. E aí passou. Cheguei em casa, saía meio-dia da Rádio Globo, ia para casa para almoçar. Quando eu chego na minha portaria, o porteiro fala assim, tem uma carta aqui para o senhor, uma carta esquisita, pesada. Aí pego a carta, quando eu abro assim, tinha um monte de palavrão me xingando, falando que eu era gay, a coisa do preconceito, que eu quis ter uma filha porque eu queria ter uma xereca, não sei o quê, e umas coisas horrorosas assim. E eu li assim, porque estava cheio de cocô dentro da carta. Nossa. Aí eu fiz assim, joguei no banheiro lá da portaria mesmo do meu prédio e tal, e assinado pela mulher dele. Né? Caraca. Entendeu? Pesado, hein? Então a partir desse dia eu nunca mais falei com esse casal. Outro dia eu fui a um programa lá da Rede TV, que ele era o entrevistado principal e nós éramos os entrevistadores. Aí a primeira pergunta que a Dani me faz, você já fez alguma fofoca sobre ele? Eu falei, já, inclusive a gente não se fala há 20 anos, porque aconteceu isso, você não fez isso. E falei tudo, né? Falei, ele entendeu errado, alguém assistiu e falou errado para ele, ele acreditou. Ele, assim, no fim do programa eu voltei e falei, você entendeu agora o que aconteceu aquele dia? Ele falou, não, entendi, tudo bem. Não sei se engoliu muito, mas caramba. Entendeu? Então, é pesada essa história. Pesada, porque e são coisas assim. E muitas vezes os processos, né, que eu tive foram coisas assim. Pessoas entenderam errado. Ô Mauricião, quanto tempo de programa a gente já está aí? 1h40. Nossa senhora. A gente precisa liberar o Leão, se não, Leão, a gente faria um Netflix aqui, aí a gente sabe que você tem compromisso. Dá para fazer rapidinho o quadro final? Dá para fazer o quadro aí. Você faz um quadro final, Leão? Vamos fazer. A gente adapta o quadro Desculpa de cortar, viu, Leão? Não, imagina. Ao nosso. É que eu falo muito mesmo. É que então, uma história leva para outra, né? A gente bolou um quadro verdade ou mentira, ou eu topo debater. São situações que com certeza você viveu todas elas, tá? A gente na televisão que só finge indignação para ganhar like. Verdade ou mentira? Verdade, claro. Tem gente falsa, hein? Até fora como da televisão. Tem gente sincera também. Como eu né? falei, a Elke era sincera, a Hebe era sincera. Mas tinha gente falsa também. É isso aí. Muita gente falsa. Leão, todo apresentador de programa de fofoca já segurou uma notícia porque era amigo do envolvido. Olha, não sei. Eu nunca segurei, não. Eu acho que quando é verdade, entendeu? Ainda que seja teu amigo, ainda que seja conhecido, eu acho que quando é verdade, que a verdade não ofende. Né? Porque a gente chama de fofoca para vender o nosso trabalho, na verdade. Sim. É isso. Mas o que a gente faz é dar notícia sobre.
tudo isso que eu contei aqui hoje, foi tudo notícias, né, que aconteceram mesmo, da Cláudia Raia, da Santônia Fontinelli, você dá a notícia, né? Então, a notícia é a notícia, quer dizer, não tem essa história de é meu amigo, é meu conhecido. E antes né? você checa, né? Não, isso. Não, né? E tem os dois lados. Não é simplesmente escutar da fonte e pronto, não vou falar que eu escutei. Legal, né? Existem artistas que só ligam para você quando quer que você dê uma nota positiva, mas finge não te conhecer no corredor da emissora. Olha, tem vários. Tem vários. Tem um Passa reto, assim? Tem um famoso que, aliás, ele, quando eu vou ao programa dele, ele me trata... É daqui de Santo André. Ele me trata lindamente. Lindamente, verdade. Agora, quando passa no corredor, não cumprimenta. Eu acho esquisito. Eu acho esquisito. Agora, outro dia ele falou alguma coisa que parece que ele tem um grau de autismo. Não sei se isso explica. Ô, meu amigo, você é da casa, a gente sabe de quem está falando. Pô, Leão Lobo. Mas eu gosto dele muito e tudo, mas ele, fora disso, ele não... Fora do corredor é uma coisa meio assim, sabe? Entendi. Tem gente que olha para o horizonte, né? É uma coisa engraçada, assim, que é para não passar. Mas eu ouvi falar isso também. E tem algumas apresentadoras também que são assim, né? Até hoje... Porque o mundo mudou muito, né? As pessoas... Essa empáfia ficou muito desmentida, muito, né? Mas tem gente que ainda se comporta assim, como antigamente. Que triste. Leão, existe uma lista secreta de pessoas intocáveis. Para esses não pode falar nada. Vou falar aqui uma história. O netinho de Paula ficou famoso por ser espancador de mulher, porque bateu uma vez na namorada, né? Outros também ficaram conhecidos por isso. E tem um famoso apresentador da Globo que fez a mesma coisa e que é tido como um exemplo de tudo, né? E foi tão espancador quanto, né? Caramba. Mas como é da Globo, ninguém fala, né? Então tem essas coisas. Os intocáveis, né? Já tentaram me pagar para eu não falar o que eu sabia. Então, já tentaram me pagar para eu falar sobre, não para não falar o que eu sabia. Mas eu não aceitei e é aquilo que eu falo. E a emissora nunca chegou e falou assim, acho melhor a gente não dar essa notícia porque vai prejudicar o cara e a gente tem uma relação. Você quer ver uma coisa que aconteceu que foi maravilhosa, que eu fiquei fã? Eu trabalhava na Rádio Globo e eu fazia a Rádio Globo de São Paulo, a Rádio Globo do Rio, a 98 FM, que era do grupo, e a BH FM de Belo Horizonte. Por isso que eu entrava às 6 da manhã. Eu ia fazendo todo até entrar ao vivo às 8 em São Paulo. E um dia a Xuxa foi lá na Rádio Globo pediu minha cabeça, dizendo que eu tinha falado mal dela e tal, que eu tinha criticado o trabalho dela. E eles responderam assim, e depois me chamaram e me contaram. Assim, lá você é a nossa rainha, aqui ele é o nosso colunista. Uhum. Então, respeito lá, respeito aqui. Foi assim. Então, eu passei a admirar o Sistema Globo de Rádio a partir desse dia, porque eu falei, poxa, porque, claro, eu estava lá, ganhava muito bem, fazia meu trabalho, nunca tinham me proibido de nada, mas houve esse momento, né? Eles poderiam ter, né, chamado, falado, eles foram ao contrário, eles foram e ainda vieram me contar que tinham falado isso para ela. Então, eu achei isso bacana. Muito bom. Tem artista que finge ser humilde em entrevista, mas nos bastidores se mostra. É mais ou menos igual aquela dos corredores, né? Mas aqui no caso é na entrevista. Né? Tem vários. Atores, principalmente. Você leva um susto. Às vezes um ator que você tem uma simpatia, né? Você fala, nossa, eu adoro os personagens que ele faz, são graciosos. Outro dia eu tive um susto dele. Decepcionante, né? Aí eu fui entrevistar, mas o cara era pedante. Você se decepcionou também com, né? Eu me decepcionei com dois. Um é o Otávio Mesquita, que eu fui fazer uma foto com ele, ele me humilhou por causa de uma foto. E infelizmente, eu me decepcionei sim com Paulo Matias,
Matias, né? Que o jornalista que Ah, era esse menino, né? adoro o Paulo Matias. Eu não conheço ele pessoalmente. Mas o Paulo Matias fez a gente produzir um programa, tudo certinho. Era para eu pegar ele às 2h, 1h, e falei, tô indo te buscar. Ele estava essa semana no programa da Dani, falando sobre na porta da produtora, ele falou assim, eu não vou mais. Então, assim, eu achei que foi um descaso com o nosso trabalho. Problemas acontecem, claro. Mas desmerecer o trabalho dos outros é uma coisa. Ele me passava ele é um rapaz bonito, né? É um cara bacana, tal. E gosto. Eu acho, eu consigo separar o joio do trigo. Gosto, sou fã do trabalho dele, mas eu não gostei da atitude que ele fez com o trabalho. Uma vez eu tive uma história assim com o Marcos Paulo. Que eu era apaixonado, até porque ele nasceu no mesmo dia que eu. Então eu sou muito amigo do pai dele, do Vicente Sesso, né? Até hoje. E está com 93, eu acho, 94. Um querido. E aí eu fui numa festa da Globo, lançamento de uma novela, e ele estava pegando comida, assim. Eu cheguei perto dele e falei, prazer, posso me apresentar para você? Eu sou Leão Lobo e tal. Ele olhou assim, já meio de lado. Aí eu falei, não, eu gosto muito de você. E depois eu descobri que a gente nasceu no mesmo dia, 1 de março. Ele olhou, me mediu, fez assim e saiu andando. Nossa. Então essas coisas você não esquece nunca mais. A né? gente leva, né? Exatamente. E teve, assim, decepções, assim, por exemplo, Regina Duarte, que era meu ídolo, né? Depois das últimas atitudes dela, que realmente não sei o que aconteceu com a cabeça dela. Uma mulher não dá para separar a política da aí no caso é difícil, porque foi mais do que política, né? Tá. Foi o que ela fez com a classe, foi tudo. Não, e uma pessoa que fez a Branca Dias, do Dias Gomes, no teatro, e aí depois toma uma postura dessa, quer dizer, não dá para entender, entendeu? Não combina, né? Quando ela fez 25 anos de carreira, o Rubens Evold, que era meu grande amigo e era amigo dela, me apresentou. E eu falei assim, que medo de te conhecer, porque você é tão meu ídolo. Ela falou, para com isso, você me beijou, foi uma gracinha e tal. E eu fiquei muito encantado. Mas aí, né? Que pena, né? Leão, já descobri que um namoro de celebridade era só contrato publicitário. Existe isso, meu por Deus exemplo, do céu. Essa história que eu contei desse galã que namorava a mulher do Fagundes e tal, eu descobri anos depois, já não falando com eles e tal, que teve essa história da carta com cocô, blá, 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 eu descobri anos depois que a história, na verdade, eles tinham criado para divulgar a peça que eles estavam fazendo juntos. Caramba! Entendeu? É que a gente sempre acha que isso é uma conspiração. Mas, pelo jeito, a galera se une aí só para... Exatamente. Vamos inventar uma notícia da ABC Tal, que nasce pra gente ficar mais famoso, o Maurício a gente vai inventar uma... Tem essas coisas. Tem gente que... Nossa, mas muito. Hoje em dia... Tem alguns casamentos que acabaram agora, por exemplo, que até hoje a gente está em dúvida se acabou mesmo, ou se é golpe e tal, né? E a Ana Castela agora que está com... Como é que é? Com o ex-marido da Virgínia. Isso. É verdade isso ou não é boato? Estão dizendo que sim, né? O Gustavo Mioto está revoltado, né? Então, acho que deve ser verdade, né? Eu falo assim, o tempo é o senhor da razão. Leão, se você está mais de 40 anos na TV, tem coisa que para você não sabe o que é ficção, que é verdade. Você imagina para nós, né? Mas o tempo mostra. Né? Mas chega uma hora que mostra. Não dá para esconder muito sempre, tempo, né? Chega uma hora que aparece. Leão, nós temos também para o final o quadro Dúvida da Humanidade. E a gente já falou um pouquinho disso hoje, mas... A dúvida hoje da humanidade que você pode resolver é essa daqui. Quem vai ser o algoz de Odete Roitman nessa versão? Já que você acertou a outra. Mas nessa... E agora? Porque eu não tenho essa afinidade com a Manuela Dias. Então, eu acho que ela vai botar uma... Eu tenho a impressão que ela vai botar alguém que tenha motivação para matar, né? Eu penso naquele moço, no jornalista, aquele que agora se associou com a Maria de Fátima, lá, que era o Marcos Paulo que fazia e era do bem total, e ela transformou ele num vilão. Né? Como é que ele chama o personagem? Esqueci agora. Eu não assisto muito, então não sei dizer. Eu vou ficar devendo essa também. Bom, o Maurício também. Maurício, se achar. Ele tem um nome engraçado, acho que é com R. Enfim, bom, é o jornalista lá que trabalha na TCA
e que foi caso da Odete rapidinho, aí ficou com ódio. Eu acho que ele ficou com ódio de ser preterido, eu acho que pode ser ele. Pode ser o filho, teria motivos, porque um filho jogado completamente, Sim. né? Do jeito que ele ficou na mão daquela moça. Pode ser aquela moça mesmo, por causa de dinheiro, de raiva e tudo, né? Pode ser a Maria de Fátima, mas eu acho que perde um pouco o sentido. Tudo. Muito óbvio. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que uma novela que você fala é um remake, eu acho que você pode mudar umas coisas, modernizar, sim. Botar o celular que não existia na época, sei lá. Mas mudar totalmente a história. Por exemplo, a tia Celina não tinha namorado, não tinha essa preocupação naquela novela com a Natália Timbre. Agora tem duas, está sendo disputada por dois, né? Uma coisa meio estranha. Eu acho que tem coisa assim. Esse filho doente, terceiro, que não existia. Tomás Aquino? Tomás Aquino, o ator é o Tomás Aquino. Esse Maurício é um enciclopédia. Eu queria lembrar o personagem. Mário Sérgio. Esse Maurício Mantini é um... Então, o Mário Sérgio pode ter motivos. Porque é muita grana envolvida e tal, e ela preteriu ele, ficou com o Cauã e tal, né? Mas o Tomás Aquino, até porque o Tomás Aquino é um ator em ascensão, então acho que seria legal para a carreira dele, né? Ele fez aquela série Os Outros, maravilhoso, mas acho que seria bacana essa marca para a carreira dele e tal, né? De ser o assassino do Odete Reutemann e tal. Pode ser. É isso, Inácio. Olha, foi um prazer, foi uma honra, foi uma coroação ter o Leão aqui com a gente, de verdade. Quando fizer Leão. 400 ou 500, eu volto. Tá certo. Vambora. Faz a lâmpada só para ir embora. É mesmo? É. Olha, tem uma lâmpada aqui, o nosso momento lúdico. Você vai dar uma esfregadinha em voz alta e fazer um pedido aqui pro lá nosso... Lá pra sua câmera. Em voz alta o pedido. É um pedido só porque o dono da lâmpada é português, tá? E só tem verba para um pedido. Quero ver ele entrando no camburão. Para acreditar. Tá certo, é isso aí. Leão Lobo, Inácio, dignidade já no talk. Dignidade já. Muito bem, é isso aí. Obrigado, Leão Lobo. Estaremos aqui no próximo programa com a Mariana e o Homero do Peixinho Dourado, que é uma das academias mais cinquentenárias que nós temos aqui, né? Você fez aula lá? Eu fui aluno do Homero quando eu tinha 6 aninhos de idade. E ele, até hoje, ele está na ativa dando aula de natação. Bacana. Estaremos aqui com eles. Peixinho Dourado. Bora então? Vambora. Obrigado, gente. Obrigado, Leão Lobo, mais uma vez. Foi uma honra estar aqui. Foi uma honra, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Valeu, gente. Assim, esse foi o programa 205 do ABC Talk Podcast. Porque quem faz e vive o grande ABC e o mundo, Inácio... Passa por aqui no piso 2 do Shopping ABC, direção de Maurício Mantini. Beijo, gente. Até o próximo programa. Tchau, tchau.